E aí, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero que você que está chegando aqui, que ainda não se inscreveu, aperte esse botãozinho vermelho aqui embaixo e se inscreva para você ser notificado para todo novo conteúdo, para toda nova estreia que for ao ar aqui no Espiritualmente Podcast, apertando esse botãozinho do ladinho que vai sair aí um sininho, clica nele, porque daí o YouTube te notifica para todo novo episódio que for ao ar. Do ladinho vai ter ali um chat, né? Se você tá aí pela televisão, do ladinho tem um chat, se você tá pelo celular, o chat fica embaixo. Eu quero a sua participação, eu quero que você deixe seu comentário, a sua crítica, eu quero que você deixe sua opinião. Fala comigo, fala com a gente, fala com os nossos convidados. E hoje eu tenho um convidado muito especial que eu quero apresentar para vocês em breve. Vocês já sabem aí quem é o nosso convidado pela divulgação, mas vocês vão conhecer a história dele, vocês vão entender um pouquinho do trabalho, do ministério, da vida, tá bom? Então eu quero que você venha aqui embaixo e compartilhe aí com mais pessoas, para mais pessoas poderem ser alcançadas através desse episódio de hoje. E também eu quero que você deixe o seu like. Lembra de deixar o seu like, porque o seu like é extremamente importante. Para todos que estão acompanhando aí no chat, você vai ver um sininho, cifrão. Esse cifrãozinho aí que você aperta, você ajuda a gente com o trabalho aqui, tá bom? Então, deixa aí uma oferta, uma doação, uma contribuição e ajude aí o nosso trabalho. Antes de eu dar início ao nosso convidado de hoje, entrevistar ele, eu quero lembrar a todos vocês que agora em janeiro de 2025, nossa viagem para Israel e Egito com o professor Luiz Saião está para acontecer. Então, se tudo der certo, se Deus quiser, e as coisas ficarem calmas e tranquilas, estaremos lá. E você vai ter todas as informações aí na tela, através desse QR Code que você aponta o celular, se você estiver assistindo pela televisão. Se você estiver assistindo pelo seu celular, então o link vai estar na descrição, você vai clicar, vai entrar no site e você vai ter todas as informações de aéreo, terrestre, hospedagem e tudo mais que você precisa saber com o pessoal da Biblos Viagem. Então manda sua mensagem lá, procura eles que eles vão te auxiliar e lá você vai saber toda a trajetória, todas as informações que você precisa, tá bom? Bom, o nosso convidado de hoje, ele se chama Rony Oliveira, ele é pastor da Assembleia de Deus Resgatados pela Fé. E ele tem um testemunho e ele tem uma transformação de vida que é impactante, que ele vai contar um pouquinho da história dele pra gente aqui também e daquilo que Deus tem feito através da vida dele a partir do momento que ele teve a sua conversão, a sua mudança de vida com o Senhor e como que hoje ele tem vivido a sua vida realizando a obra de Deus, cumprindo o seu chamado na sua igreja, na televisão, na rádio, em podcasts, com seus amigos, com conhecidos, pessoas famosas e aquilo que Deus tem realizado de uma forma única e exclusiva, porque ele tem um jeito único e ele tem um jeito exclusivo para se mostrar aí, para Deus manifestar a obra na vida dele. Seja muito bem-vindo, pastor Rony. Ô, glória! Até que enfim que eu cheguei aqui, né? Ansioso e com certeza estava me preparando, né? Porque o que eu mais amo é podcast e eu gosto. E quando eu falei que eu vim aqui no Espiritualmente Podcast, eu fiquei muito grato, né? Porque Deus só nos leva em algum lugar se for para fazer a obra. E aqui estou eu. Muito bom. Aí, agora que você já sabe, nós vamos então compartilha com mais pessoas. Se você está aqui, veio das redes do pastor Rony, compartilha com os seus amigos, no grupo da igreja, da família. E se você é aqui do Espiritualmente Podcast, vem participar aqui no chat, deixa sua pergunta, conversa com a gente e também compartilha com mais pessoas, porque hoje nós vamos conhecer a história inspiradora do pastor Rony aqui no Espiritualmente Podcast. Pastor Rony, conta um pouquinho pra gente da onde você veio, né? A sua origem, seus pais, a sua cidade. Conta um pouquinho pra gente saber da onde que você veio. Ai, eu sei que tá gravando, né? Mas é ali a minha câmera, né? Isso, a câmera ali, mas o podcast pode ficar aqui comigo. Tá bom. Na verdade, minha família é toda de Socorro, pra frente de Bragança Paulista, uma cidade. Meus pais vieram
assim que casaram para a cidade de Santo André. Eu nasci em Santo André, né? E eu sou de uma família simples, uma família humilde. E, assim, na verdade, na minha família não tem ninguém do meio artístico, né? Pelo contrário, minha mãe muito séria, né? Hoje ela é do Círculo de Oração, da Assembleia de Deus. Meu pai muito sério e jamais ia querer alguém no meio artístico, ou dançando, ou qualquer coisa, porque ele não aceitava. Então, tenho 2 irmãs, a Lucilene e a Adriana, que também não tem nenhuma veia para o meio artístico, né? A minha irmã Adriana, eu lembro que na época ela era muito bonita, eu levei ela para ser bolete do Bolinha. E ali ali no programa gravou, e o Bolinha falou, olha, essa moça é muito linda, tem olho claro, né? Foca no rosto, né? E vamos contratar ela. E ela gravou o primeiro programa, só que quando chegou em casa, já desistiu, porque meu pai, muito sério, o namorado dela mandou ela escolher ou o programa de Bolinha ou ele, e aí ficou por aquele primeiro programa e ela não ingressou, né? Mas eu sempre, desde criança, eu apanhava. Eu lembro, eu tenho essa história até hoje, tem essa foto, que nós estávamos na Aparecida do Norte, quando a gente éramos católico, e ali nós fomos tirar uma foto. Então, tirou meu pai, minha mãe, minhas irmãs e um casal de padrinhos nosso, né, do meu pai e da minha mãe, junto com os filhos. E eu fui o único que cruzei a perna e pus a mão na cintura. Aí bateu a foto, na época a foto ficava revelada logo depois, e quando meu pai pegou aquela foto e viu, eu apanhei muito. E ali eu entendi que eu tinha o quê? Uns 7 anos, nem 7 anos, né? Eu entendi que algo era diferente. Mas apanhei a hora que cheguei em casa. Então, eu sou de uma família muito simples, né? Meu pai realmente era uma pessoa que tinha posses, né? Tinha condições, mas realmente os planos dele para mim era que eu fosse médico. Essa era a intenção dele, né? Eu não precisava trabalhar, não precisava fazer nada, desde que eu seguisse os passos dele. Mas eu fui até um determinado tempo. Depois eu me libertei dele. Me libertei cedo, já aos 8 anos de idade. Porque não tinha mais como, né? Eu me libertei e ali começou uma grande história, boa e muito ruim. E como foi essa história? O que aconteceu? Então, essa história, eu passei por um abuso sexual por um tio, na época, porque minha mãe, na época, me levava para ficar na casa do meu avô, e ali eu passei por um abuso sexual, mas não podíamos contar, porque minha mãe tinha 14 irmãos, ia ser um rebuliço muito grande. E ficou esse segredo entre eu e minha mãe, né? E quando eu cheguei aos 8 anos de idade, aos 10, meu pai queria que eu fosse médico, falou para mim que ele queria que eu fosse médico, eu queria que eu estudasse, fizesse faculdade. E aí eu falei, não gosto, não tenho nada a ver com isso daí. Só que aí começou um problema muito sério, porque ele me chamou e falou, olha, eu quero que você seja médico, eu quero que você estude. E aí minha mãe falou, não, eu quero que você seja cabeleireiro e quero que você entre nessa área da beleza, porque se eu morrer, o que vai ser de você? E bibibi, bobobó, que seu pai não te aceita. E eu parei e pensei, não. Eu não vou ser médico, eu não vou ser cabeleireiro. E como eu era muito religioso, eu era coroinha de um padre chamado Vitório. E todas as missas eu que tocava o sino, eu que preparava as hóstias, eu que preparava a mesa do altar. E até era engraçado, porque eu era muito menino e eu comia as hóstias. Todas as hóstias eu comia. Aí o padre chegava e falava, cadê as hóstias? Eu falei, eu comi tudo. Já foi. Ele falou, do fim da missa tu vais ilustrar as taças do altar. Você vai me ajudar, porque você comeu as hóstias, vai faltar hóstia agora para os fiéis. E eu sempre com esse padre Vitório. E eu pensei, eu não vou ser médico, eu não vou ser cabeleireiro. Eu vou ser padre. Porque padre não faz nada. Come, bebe e dorme. Eu achava que a vida de padre era muito boa. Porque o padre... Eu ia na casa do padre Vitório, ele estava dormindo. Eu ia na casa do padre Vitório, ele estava sentado na poltrona. Ele não fazia nada, quem fazia era eu. E eu pensei, eu vou ter uma vida boa, de rei. Vou ser padre. Mas mal eu sabia que aí começava uma grande história, né? Por quê? Eu comecei a me envolver muito
catecismo, ajudava, era a coroinha do padre. E aí eu tinha uma vizinha que ela tinha muita amizade com padres. E eu comecei a entrar, né? Minha mãe muito católica, né? Eu falei, eu vou ser padre. Só que aí a hora que eu vi que o negócio ia apertar, que eu tinha que estudar e que eu tinha que ser padre, eu disse, eu não vou ser padre, eu não vou ser médico, eu não vou ser cabeleireiro, eu vou ser artista. E eu pago o preço que for preciso, nem que eu tenha que vender a minha alma para Satanás. Eu não estava mais preocupado. Qual seria daquele momento que eu lancei essa palavra? Ei, palavras têm poder. Eu já quero dar uma pausa aqui. Palavras têm poder, por isso que nós temos que tomar cuidado. Você que está aí assistindo, cuidado com o que você lança sobre a sua boca. Porque a boca só fala do que o coração está cheio. Palavras têm poder, palavras movimentam as coisas. Uma palavra lançada na terra, o céu se movimenta. O inferno se movimenta. Se as palavras são boas, o céu se movimenta. Mas se for ruim, o inferno movimenta. E do momento que eu disse, nem que eu tenha que vender a minha alma para Satanás, o diabo pegou a palavra. E aí eu falei, a partir daí começou um grande processo na minha vida. Esse processo, ele tem alguma ligação com o abuso sexual que você sofreu? Você consegue identificar algo? Ou o que foi o impacto desse abuso sexual nesse momento? Teve algum impacto ou não? Olha, teve um impacto porque o que aconteceu? No outro dia que eu levantei, eu estava muito dolorido, muito machucado. E eu não podia contar para os meus avós E eles perguntaram, eu lembro como hoje, né? Minha avó perguntava assim, o que você tem? Toda hora você vai no banheiro? O que você tem? Toda hora você está incomodado? Mas era de dor, né? E eu não pude contar mesmo. Então, eu acho que a partir dali, houve uma legalidade muito grande. E a partir dali, começou a gerar, né? Começou a acontecer coisas na minha vida que eu não estava entendendo. Primeiro porque eu tinha uma tia ela tinha 7 filhos, todos muito estudados, eram todos meus primos, são meus primos, né? E eu lembro que eu ia na casa dela, ela falava assim pro meu pai, Bastião, quando você morrer, deixa suas heranças para os meus filhos. Meus filhos são estudados, meus filhos estão se formando, um vai ser advogado, um vai ser não sei o quê. E o seu filho? Vai ser o quê? Tá na prostituição? Vai ser o quê? Vai ser travesti? Vai ser o quê? E eu sempre ouvia aquilo, mas eu tinha, 8 anos, 9 anos, 10 anos. E o meu pai, quantas vezes ele falava para mim, vai rodar bolsinha. Você não quer ser médico? A partir de hoje, eu vou te deserdar. Você não é mais meu filho. Se você quiser comprar um chinelo havaiana, eu tenho raiva de chinelo havaiana. Eu tenho raiva. Eu não uso chinelo havaiana. Eu não uso. Quando eu uso na praia... Porque tem símbolo do brasileiro, ele não usa. Eu não uso. Pode falar o que quiser. Igor, pega uma havaiana ali. É chique. Chique pra quem quer. Pra mim é trauma. Nem com os bonequinhos, né? Não, então, aí eu ganho, né? Aí eu ganhei uma, aí mandei colocar lá um bonequinho, né? Mas assim, só quando eu tô na praia e muitas vezes ainda desço do meu apartamento na praia e vou descalço pra praia. Porque toda vez que eu olho, eu lembro que ele dizia, vai rodar bolsinha, vai fazer o que quiser. Se você quiser comprar, porque a partir de hoje eu não te dou nem um chinelo havaiana. Um pai bem de vida, com 2 irmãs que dava tudo, e eu não podia ter nada. Minha mãe tirava dinheiro da mistura, minha mãe tirava dinheiro da carne, da verdura, da feira, pra comprar roupa pra mim. Então, esse processo... Isso foi desde os 8 anos. Desde os 8 anos, porque com 8, 9, 10 anos, eu já estava mesmo estranho. A minha mente já não era muito dominada pelas coisas boas, né? Então, meu pai sempre falava isso daí pra mim. E aí eu comecei a catar papelão. Eu ia catar papelão. Eu falei, já que é assim, então eu vou catar papelão. Vou catar papelão, e ele vai ser envergonhado no bairro, porque um pai vê um filho puxando uma carroça para catar papelão, mas eu queria meu dinheiro, já que ele não ia me dar o chinelo havaiana. Eu falei, então eu vou começar a batalhar pelas minhas roupas. Eu ia trabalhar na feira, eu trabalhei com alfaiate pregando botão e fazendo barra de calça.
Isso tudo novinho. Tudo novinho. Trabalhei em perfumaria, trabalhei em banca de jornal, lavava louça de uma japonesa e de algumas mulheres da rua, que elas largavam as louças, virar uma semana de louça, eu ia lá, lavava e elas me davam os dinheiro. Eu levantava mais cedo, 7 horas da manhã, para comprar pão, porque eu era aquele menininho bonitinho, de cabelinho de lado, olhinho claro. Eu pegava o dinheiro de todos os vizinhos, ia na padaria, comprava o pão, comprava o leite. Lembro que o leite ainda era o leite C, de saquinho, tinha que tomar cuidado para não estourar. Trazia, dava para elas e o troco ficava para mim. E com esse dinheiro, eu comecei a me vestir, a me cuidar. E aí, aos 10 anos de idade, eu conheci uma bailarina, Bolete do Bolinha, Eduarda Aguiar. Ela tinha sido Miss, ela tinha sido figurinha de álbum. E ela veio abrir uma academia no bairro que eu morava, que era o bairro pobre, né? Meu pai tinha dinheiro, mas tinha uma casa muito boa nesse bairro, que era do lado de traficantes, que era do lado de pessoas do tráfico, né? E ela veio abrir uma academia ali. E ali eu fiz amizade com ela. E aí ela falou assim, olha, vamos fazer assim, vamos enganar a sua mãe. Eu vou falar para sua mãe que você vai ser secretário da academia e durante esse período que você estiver na academia, você vai aprender a dançar e eu vou te ajudar a entrar no meio artístico. Então, quando ela foi pedir para minha mãe, eu era novo. E aí eu fui trabalhar de secretário nessa academia. Nas horas vagas eu fazia balé clássico, fazia jazz, fazia tudo. E depois, quando minha mãe descobriu, eu já estava dando aula na academia de ginástica, já estava dando aula para o baby class, para as crianças de balé. Eu já estava envolvido, porque aí dos meus 10, 11, 12, 13 até os 15, 17, eu já estava muito envolvido nas coisas do meio artístico, né? E aí eu enganei minha mãe, e aí quando meu pai descobriu, aí o negócio piorou mais ainda. Piorou, porque aí eu saía escondido de casa, 9 horas, 9h30, e meu pai trancava todas as portas para eu não entrar, e minha mãe abria uma janela que tinha na parte de baixo, tinha uma tramela, ela abria aquela tramelinha e falava para mim, filho, a hora que você chegar, não importa a hora, você pula a janela. Então eu sempre entrava para aquela janela, porque aí ele realmente me deserdou, né? Deserdou. E ainda falava para mim, falava assim, quando eu estiver na cozinha, você sai. Quando eu estiver na sala, você sai. E eu fazia um Cooper dentro da minha casa. Por quê? Ele ia na cozinha buscar café, eu corria para a sala. Ele ia para a sala de televisão, corria para a cozinha. Então eu vivia na minha casa correndo, porque ele dizia para mim, eu não quero você no mesmo ambiente que eu. E o que ele dizia para você? Por que ele não te aceitava? Ele... Olha, na verdade, eu queria até entender o porquê. Porque eu fui o primeiro filho. Sempre o primeiro filho é o filho mais esperado, né? E depois eu tive essa outra minha irmã Adriana, que hoje ela é pastora da Assembleia de Deus. E minha mãe ficou grávida mais velha, e aí foi realmente também uma decepção, que eu nem acabei contando isso na Karina Bach, que quando minha mãe ficou grávida velha, minha mãe tentou esconder essa gravidez, escondeu os primeiros meses, porque ela tinha vergonha, né? Já estava, não sei que idade que ela tinha na época, mas ela não queria. E aí, quando começou a aparecer a barriga dela, que ela teve que contar para os vizinhos, para os parentes, o meu pai estava ansioso que fosse um menino. E eu, dentro do meu sofrimento, dentro da minha casa, né, com o sofrimento com a vizinhança, porque eu tinha sido abusado também sexualmente pelos vizinhos, eu não podia sair na rua, eu não podia estudar, né? Então, eu comecei assim, pedir para Deus que fosse um menino, que Deus desse um filho, homem, para minha mãe, para que ele saísse, esquecesse de mim. E que esse próximo filho homem, se minha mãe tivesse, seria o projeto que ele queria. Porque talvez eu não era o projeto que ele queria, né? Então eu queria entender, tudo bem, muitos cuidados excessivos para um filho homem, isso acaba estragando. E minha mãe cuidava muito de mim, muito. Eu lembro que eu tomava banho 3 horas da tarde. 3 horas da tarde é a hora que as crianças na rua brincando. Tomava banho, ela colocava aquela sopinha certinha no corpo, penteava o cabelo de lado. Ela que cortava meu cabelo. Ponhava aquelas meias soquete, aquelas bermudinhas curtas, botãozinho assim, tudo botadinho, e trancava o portão. E eu ficava no portão, na grade, olhando os meninos jogar bola,
soltar pipa. Ah, você não pode soltar pipa porque o cerol corta. Você não pode jogar bola porque eles vão te derrubar. Ah, você não pode rodar peão porque tem prego. Então, o que eu fazia? Eu fui o rei do bambolê. Eu era o rei do bambolê. Ficava brincando com o bambolê dentro de casa. Com as meninas. E as meninas ficavam. E isso eu era criança. Fui o rei do bambolê, né? Então, eu fiquei muito preso dentro da minha casa. E as minhas irmãs soltas. Olha só, eu tenho uma irmã que ela batia nos meninos no meu lugar. Ela batia. A bicha, eu sempre brinco com ela. Nossa, será que nós não... Que agora a gente é evangélico, mas não foi trocado o negócio aqui? Eu acho que eu tinha que ser você e você tinha que ser eu. Porque a bicha dava soco. Ela descia os cacetes nos meninos e os meninos ficavam no chão. Vem bater no meu irmão, vocês vão ver. E eu vivia fugindo. Porque eu ia estudar, eu tinha que pular o muro da escola porque o japonês me batia. Eu ia estudar, eu tinha que sair antes do horário porque tinha uma gangue que queria me pegar. A minha vida era correr. Era correr. Eu não tinha por onde escapar. Aí chegava em casa... Correr do pai. Correr do pai. E ele dizia pra mim, várias vezes, tô marcando os pratos de comida que você vai comer. Você vai me pagar todos. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Meu Deus do céu. Se eu tenho que pagar os pratos de comida, quantos que eu já tô devendo pra ele? E às vezes eu não comia. Às vezes eu não comia. Quando eu estava perto dele, eu não comia. Como que eu ia fazer? Eu pensava, meu Deus, como que eu vou pagar? Se eu não tenho condições, cato papelão, trabalho na feira, como que eu vou pagar esses pratos de comida que eu tô comendo? Numa cabeça de uma pessoa, uma criança. Né? O que você pensa? Então, a minha vida era luta em casa e fora de casa. E não tem uma explicação clara? Uma explicação clara eu não tenho, porque ele só foi ser um bom pai pra mim, depois eu vou contar essa história pra você, quando eu fiz 40 anos. Entendeu? Que aí você já tinha... já tinha me convertido, ele mesmo assim não acreditava, que eu tinha me casado, que eu já tinha minha casa, que eu não dependi dele pra nada. Ele passou por um processo muito forte de câncer, e ele teve que vir morar na minha casa. E ali ele teve que ver o Deus que eu servia. Ok. Porque no dia do meu casamento, eu casei que eu tinha 30 anos quando eu casei. No dia do meu casamento ele falou, eu não vou no seu casamento. Eu falei, não precisa ir. Sem problema. Só que eu vou falar para todo mundo que você não veio porque você não quis. Aí é o problema do senhor. Aí ele foi. Mas sabe quando uma pessoa vai... A pulso. A pulso. E era um bom pai para minhas irmãs, um bom marido, não era bêbado, não era uma pessoa normal. Né? E para mim era ruim. Então, qual a explicação que você tem? Para mim, espiritualmente falando, ação demoníaca. Entendeu? Eram coisas, era ação dos demônios mesmo, que hoje a gente entende. A gente entende que a nossa luta não é contra a carne, não é contra, assim, com as potestades malignas, né? E eu passei a entender isso daí. E do momento que eu entendi que era, eu mudei minhas orações, né? E aí, ele não te aceitava de jeito nenhum, te tratava muito mal. E esse tratamento dele, você acha que tinha alguma coisa a ver pelos seus trejeitos, pela forma como você se comportava, agia? Sim. Ele falava nitidamente ali, especificamente alguma coisa sobre isso? Na verdade, do momento que eu passei por alguns processos antes dos 10 anos, realmente a minha cabeça ficou muito confusa. Sobre a sua masculinidade. Eu não entendia muito. E ele também não falava. E por ele não falar, a gente fica perdido. Né? Então, eu fiquei uma pessoa, assim, muito perturbada. E aí eu entendi mesmo que, por tudo, né? Por tudo que ele me via, né? Se até hoje eu pago preço pelos trejeitos, né? Se até hoje as pessoas ainda julgam, né? Imagina lá. Então, quer dizer, realmente foi por tudo isso daí, porque os amigos dele, as pessoas que rodeavam ele, falavam, né? Comentava. Seu filho. Então, para ele, que era uma pessoa muito rígida, muito séria, realmente foi pelo meu modo. Porque aí, quando eu entrei realmente na área da dança, né, que eu comecei a fazer balé clássico, piorou, porque aí eu passava 8 horas na academia, treinando,
Eu dançava em espetáculos de teatros, né? Aí o Altieres Barbiero, que era o radialista da Rádio América, muito famoso, veio fazer uma audição no meu bairro e eu fui escolhido como bailarino pro show dele. Então eu saía na sexta-feira, na noite, saía eu e as boletes, as bailarinas, e ele que cantava, ele era apresentador, que ele comentava na Rádio América, então a gente saía, fazia 3 casas de show na sexta, 3 casas de show no sábado, né? Dancei com o Roberto Leal, com o Dominó, com a Perla, com o Conrado. Então, a gente fazia aquele show. Então, quer dizer, imagina. Começou a aparecer também, Começou a né? aparecer. E eu gostava, porque eu tinha que usar aquelas roupas todas brilhosas, plumas, camarim. Tava sendo aceito, tava sendo Ótimo, amado, sendo reconhecido. Muito, porque eu nunca entrava em alguma coisa se não fosse para ganhar. Nunca participava de um espetáculo, de uma dança, de coisas com jurado, se não fosse para ganhar. Então eu ganhava. Primeiro lugar, sempre ganhava, né? E aquilo ali que realmente começou a alimentar a minha alma. Por eu não conhecer a Cristo, era o que me alimentava. Isso 17, 18 anos. Isso já a partir dos 10, 12 anos. Sim, Uau. dos 10, 12 anos eu já estava dançando. Tanto que quando eu entrei mesmo, eu entrei mesmo, mergulhei de cabeça na dança, né? Eu vinha na Liberdade, numa casa de show, de forró. Eu já fui o rei do forró, já fui o rei do mambo, o rei do tango. Mas hoje eu falo que só tem um rei na minha vida, Jesus, ô glória! E aí, eu comecei a mergulhar nisso daí. Aí eu fui para onde? A Flor, jurada do Silvio Santos. Eu fui na casa dela, eu tinha muita amizade com ela, e eu falei pra ela, Flor, me ajuda a pôr no SBT, queria fazer alguma coisa lá. E ela falou, só se eu falar que você é meu primo. E eu lembro que nós mentimos, e eu entrei no SBT, e fui trabalhar no programa do Sérgio Malandro, né? Ele tinha um quadro no programa, que era um campo de futebol, e no meio o jogo parava e entrava algum personagem, um Charlie Chaplin. Aí entrava o gordo e o magro. Como eu era muito magro, eu pesava 45 quilos, eu fui escolhido, eu entrava. E aí eu fui pro SBT. Aí do SBT, eu era agenciado numa agência na Paulista de modelos, para fazer comerciais, aquelas coisas. E a agência me ligou, falou, olha, hoje estão fazendo sessões, né? Estão contratando paquitos, big boys, aqui na Brigadeiro, pro Pintando Set. É um programa que vai lançar Pintando Set. Ela é a ex-paquita da Xuxa, Andréa Veiga, né? A mãe dela é a Fafi Siqueira. E estão contratando. E aí você vai lá. E eu lembro que eu saí lá da minha casa de ônibus, pus o pão com manteiga, pus na bolsinha. Quando eu desço na Paulista, que eu tô descendo na Brigadeiro, pensa numa fila. Daqui até lá do outro lado. Uma fila gigante. Os meninos tudo chegando de chofer, os papai levando, as mamães, tudo, sabe? E eu descendo com a minha bolsinha, com o pãozinho. Aí eu pensei, eu era muito doido. Falei, eu não vou pegar essa fila, não. Uma fila de mais de 1000 meninos e meninas? Falei, não. Aí eu fui na porta do teatro, na Brigadeiro. Aí eu bati na porta assim, ó. Aí a faxineira veio. Aí eu falei, pois não. Ela falou, você veio fazer o teste? Eu falei, não. Eu sou primo da Andréa Veiga. Era primo da Flor, porque não poderia ser primo da... Eu era bom pra inventar histórias. Eu sou primo da Andréa Veiga. Aí eu falei, você pode chamar? Ela fala que o Rony tá aqui, né? E quando ela foi, eu pus o pé assim, tipo, segurei a porta. A porta não fechou. Quando ela foi, eu entrei, fechei a porta e entrei no banheiro. Quando ela veio, eu saí, entrei no teatro. Eu lembro Era bom pra ficar se escapando, fugindo, né? Aí quando eu entrei no teatro, tava lá. Já tava escolhido os meninos. Aquele povo que tava ali fora, já tava. E eu lembro que eu entrei, sentei, a Andréa Veiga no palco do teatro, os menininhos já dançando. Vou sair pintando set. E aí aquele movimento, eu lembro que eu encontrei, tinha uma peça que era das freiras, as atrizes, era uma peça que foi muito, muito cotada na época, e eu vi todo aquele pessoal ali, e aí eu comecei a gritar, Andréa Veiga, Andréa Veiga, e eu comecei, não, você tem que me colocar, e eles não queriam me colocar, não, mas me dá uma chance, e eu insistindo, eu falei, nem que eu tenho que me ajoelhar aqui. Aí ela falou, Andréa Veiga,
põe ele lá atrás. Põe ele lá atrás. Aí eu fui. Como eu era magro e alto, eu falei, eu tenho que dançar. E eu dancei, pulei. E aí foi quando eu participei e entrei para esse programa Pintando o Set. E ali eu lembro que teve um show muito grande para mais de 30 mil pessoas no Ibirapuera, que era um especial de Natal. E ali teve todos os artistas que você possa imaginar. Perla, Conrado, Patotinha, toda aquela época. Aquele teatro lotado de gente, né? E eu participei, né, do programa Pintando o Set. Depois eu fui pro Zé do Caixão, que ele contratava pessoas para fazer peça, fazer teatro. Depois eu fiz shows de dança com as Bolete no Ilha Pochá Clube, que era no Sábado de Aleluia, que o Bolinha fazia com os travestis, fazia com os homossexuais, né? Ali no Ilha Pochá, eu fui, participei, e foi muito interessante isso aí. Porque eu fui participar e eu menti pra minha mãe. Falei pra minha mãe, eu não vou, eu vou pra outro lugar. Minha mãe, mas ó, eu vou pra outro lugar. E eu tinha que ir nesse evento. E eu cheguei lá, pensa, Ilha Pochá lotado de travesti, gente da socialite, todo mundo. E eu lá, com as mulheres do Bolinha. Tudo de branco. E meia-noite, as mulheres tiravam as roupas e ficavam com os peitos de fora. Era normal. Meia-noite virava, e aí eu tava lá. De repente, quem tava assistindo meia-noite o programa? Meu avô. Que morava no interior, no meio do mato, onde nasci eu. Tinha nem acesso. Era aquelas televisão antiga. E ele, assistindo meia-noite e meia, liga pra minha mãe. E ele chama minha mãe de Tinha. Tinha! O Ronaldo tá na televisão? Minha mãe falou, não. Tá sim. Tô vendo ele aqui na televisão. E aí meu pai liga a televisão. Eita. E quem tá lá no meio dos travestis, dançando no Ilha Pochá, fazendo? Eu. Apanhei. Mas gravei. Apanhei. Mas gravei. Valeu a pena aquele dia, viu, apanhar. Então, tudo na minha vida foi muito assim. Eu ia muito. Né? O meio artístico sempre estava me perseguindo. Você recebeu propostas para sair de casa na Recebi, fala, para o meio artístico ou para qualquer outra coisa? Para sair de casa. Ah, não, eu recebi um convite de um travesti que chamava Baiano, magro, o cabelo desse tamanho, um lado rosa, do lado azul. E eles usavam um colã magro. E ele falou assim, mas por que você não se torna um travesti? Vira um travesti, você tem pele clara, você tem olho claro, você dança bem. Nem que você não queira se prostituir, você vai e vai ganhar dinheiro. Nessa época não passava na sua cabeça fazer isso. Olha, de raiva do meu pai, eu pensava. Eu pensava não em me prostituir, sim, mas talvez se tornar um artista, né? Talvez ir para a Itália, né, ir para algum país fora para fazer shows. De tanto ele falar. Eu falei, ele vai ter que pagar a língua dele. E aí foi quando esse baiano, que eu já tinha muita amizade, era da academia também, eu falei, então, baiano, ele falou, vai embora para minha casa, eu vou te ajudar. E aí eu fiz as malas escondido da minha mãe, expus para a cama, e aí naquele dia que ele veio me buscar, ele bateu palma na porta da minha casa. E minha mãe saiu, a porta tinha um corredor, minha mãe saiu e falou assim, o que é aquilo que tá lá no portão? Que minha mãe nunca tinha visto um travesti, alguém daquele porte. O que é aquilo? Falei, meu amigo, e hoje eu tô indo embora. Hoje meu pai vai pagar a língua dele de tanto que ele fala as coisas pra mim. Hoje eu vou, mãe, tô indo embora com um baiano, eu vou me tornar um travesti. E aí minha mãe começou a chorar, gritar. Você não vai. E eu com as malas, e ela puxando a minha roupa, ela gritando, e eu saindo com o baiano, já indo embora no meio da rua, e ela implorando, chorando. E aí, por causa do choro da minha mãe, eu desisti. Por causa do choro dela, eu falei, não, eu vou parar. Falei, baiano, pode ir embora, depois a gente se fala. E aí, eu voltei para casa por causa da minha mãe. Voltei, e aí, depois que eu me tornei evangélico, eu entendi que Jacó segurou o anjo até receber a vitória. E minha mãe segurou o anjo, porque hoje eu vivo nos púlpitos da igreja, pregando, e fazendo o que Deus manda. E não me tornei. Coloquei um líquido na minha perna, porque eu tinha uma perna muito fina. Eu lembro que eu fui na farmácia,
Eu tinha um amigo e eu falei pra ele, olha, eu quero aplicar uma injeção que engrossa. Ele falou, essa injeção não é, mas eu quero. E ele aplicou. E aí, realmente, eu ganhei perna. E aí, eu ia pôr nos braços, mas aí eu fiquei com medo. E aí, eu só coloquei nas pernas. Foi a única coisa que eu injetei na época, que eu lembro. E, na verdade, eu acabei não mais querendo realmente pôr seios, me tornar um travesti. Por quê? Porque eu realmente eu falei, não vou querer que a minha mãe morra de desgosto, né? Mas tive que voltar para minha casa, porque eu não tinha para onde ir. Porque meu pai falava assim para mim, você vai morar na favela, você vai morar lá na favela, lá no meio dos barracos. E como tinha um rio e uma favela para minha casa, eu morria de medo. Porque quando eu era criança, minha mãe falava assim, você só pode ir até o meio da rua. Do meio da rua você não pode descer, senão vão te catar. E eu tinha medo, então eu brincava, às vezes eu saía até o meio da rua. Daquele meio, eu não ia para baixo, nunca fui. Eu fui descer para baixo quando eu tinha mais de 20 anos. Então, tipo, dos meus 7 anos até os meus 15, 17, eu não descia. Porque eu tinha medo. Ela pôs tanto medo de mim que o povo ia me catar, e o meu pai falando que eu ia morar lá. Eu falei, não, então, né? Só que eu era de um bairro pobre, mas já estava no mundo artístico. Tanto que quando passou esse especial da Andréa Veiga, do Pintando 7, na televisão, imagina o meu bairro como ficou. Uhum. Quando eu participei com o Sérgio Malandro, Uhum. e tudo que eu participava, até na Rádio América, Todo mundo via. eu lembro que o Leão Lobo, uma vez, nós estávamos num camarim, e eu saí, o Leão Lobo estava lá, e eu saí com o Leão Lobo. E nós fomos no banheiro. E aí nós estávamos no banheiro, batendo papo, conversando. Quem chegou? Nelson Rubens. Aí o Nelson disse, hoje eu tenho matéria para contar na rádio, que o Rony está tendo um caso com o Leão Lobo. E aí eu falei, pelo amor de Deus, Nelson, não fala, que vai ter problema, porque minha mãe ouvia a Rádio América. Não conta. Mas no outro dia... Contou. E aí também todo mundo ouviu. Né? Até apanhou agora... de novo. Não apanhei de novo, mas minha mãe ficou assim chocada, né? E outra, até encontrei o Nelson Rubens agora há pouco tempo no Super Pop, né? Gosto muito dele. E eu sempre que eu encontro ele, eu lembro. Falei, Nelson, você me pôs uma enrascada, né? Porque falar que eu tinha caso com o Leão Lobo. Imagina. Né? Que eu tava com o Leão Lobo no banheiro. Então, assim, na verdade, eu desandei. Né? Não pude sair da minha casa, não tinha para onde ir. E os convites que eu tinha era convites, tipo assim, para ir mesmo para prostituição de vez. Uhum. E como para não desagradar a minha mãe, eu falei, não vou. Não aceitou. Mas houve um momento em que você se assumiu publicamente ou não? Eu nunca me assumi publicamente. Não? Não, nunca me assumi. Porque como que eu ia me assumir morando dentro da minha casa? Pois é. Tá entendendo? Não tinha como eu me assumir. Eu tinha os abusos sexuais dos vizinhos, que não eram poucos, né? Que outro dia até comecei a contar no dedo e falei, meu Deus, era muita gente. Várias. Muita gente, né? O tio, que aí os primos também queriam. Eu lembro como quando eu era criança, esse meu tio falou para os meus primos e os meus primos queriam também. Então, eu vivia nesse abuso sexual, né? Nessa situação que para mim era difícil, porque se eu fosse brincar com os meninos, eles já queriam brincar de esconde-esconde e já abusar de mim, entendeu? Então, eu sempre vivia correndo. Então, realmente eu vivia muito com meninas. Brincava de casinha, brincava de boneca, sempre vivia ali, né? Então, porque eu sempre era o lugar que você se sentia melhor e seguro, né? E aí, tipo, o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, era tudo assim, nunca se aproximava de mim, não querendo alguma coisa, né? E aí, o que aconteceu? Então, eu não me assumia. Entendi. Porque eu falei, eu vou me assumir, se eu falar que eu sou gay, ou que realmente está acontecendo alguma coisa comigo, que eu sou homossexual, o que o meu pai vai fazer comigo? Vai me jogar pra rua? Por menos você já apanhava? Por menos eu apanhava, por menos eu não vivia dentro da minha casa. Eu não tinha paz dentro da minha casa, né? E aí, os demônios me pegando, porque, na verdade, como eu era católico, eu saía catando tudo que era imagem quebrada no lixo. Os demônios possuíam o meu corpo e eu saía abrir os lixos,
Pegava as imagens quebradas, chegava em casa, colava e ponhava lá no meu quarto. Pegava, antigamente, fazia-se folhinha com os santos, né? Folhinha de coisa, calendário. E eu pegava aquelas folhinhas que vencia, colava. Eu tinha uma parede só de santo. Só que eu não dormia. Eu era perturbado a noite toda por esses demônios. Entendeu? Então eu saía catando. Então, quer dizer, uma hora o demônio me pegava, eu vestia a roupa de noiva, saía pela rua vestido de noiva à meia-noite. Escondido dos teus pais. Nesse dia que eu vesti de noiva, saí pela rua, então eu pus o véu, vesti, mas tudo demônio já incorporado, né? E eu saía meia-noite. Então eu andava pela rua meia-noite de noiva. E eu lembro que eu passava por um bar. E naquele dia meu pai desce do ônibus, porque ele chegou do trabalho. E ele passou por mim, só que ele não sabia que era eu. E aí eu lembro que minha mãe no outro dia falou: nossa, seu pai tá assustado, disse que tem uma noiva andando pela rua meia-noite. E era eu. Às vezes o demônio me pegava, taca fogo neste carro, eu tacava fogo. Some com as alianças dessa casa, dessa vizinha. Eu ia lá, catava as alianças dela, jogava fora, para destruir o casamento. Porque eram alianças de ouro, era cara. Faz isso. Então, os demônios sempre me pegavam, sempre me pegava. E essa transição de demônios que me usava, então, na verdade, eu estava assim, a trabalho do inferno. Você tá entendendo? Eu estava trabalhando. Então, eu pensava assim comigo, o que vai ser de mim? O que vai ser de mim? E você estava nessa época que estava acontecendo essas possessões que você tinha e essas manifestações demoníacas envolvido com o trabalho de dança, de televisão, de desfile. Fui destaque de carnaval muitos anos, né? Desfilava muito em carnavais, desfilava, fazia passarelas. Eu já estava... Na verdade, assim, eu não ia abandonar um mundo artístico para seguir Jesus. Esquece. Eu deixei de ser católico, acreditava, mas deixei de ser aquele menininho coroinha do Padre Vitório e falei, agora eu vou para o mundo artístico. Eu não quero saber o que vai acontecer da minha vida. Agora é eu e eu. E aí, pelas legalidades de palavras que eu dava, os demônios foram pegando. Uhum. Os demônios foram pegando. Então, eu tava nesse processo dos 8 anos. Na verdade, eu fui ficar liberto, depois que eu me converti, porque eu me converti com 13 anos, eu fui ficar liberto aos 27 anos para 28. Porque eu não ia largar o mundo artístico para ficar no meio de crente. Eu nem gostava de crente, a minha maior vontade que eu tinha era de bater em pastor. Eu tinha vontade. Nessas irmãs dos coque. As irmãs dos coque é boa. Eu não podia ver as irmãs do coque, um dia eu cato essas irmãs do coque, desço a mão nelas. Eu não suportava crente. Nós éramos católicos. Todo ano a minha mãe saía com uma imagem na procissão, dava volta no bairro. Minha mãe cuidava daquela santa 24 horas. Ela dizia para mim, se eu ver marcas de dedo no vidro do altar, tu apanha. Mas eu tinha tanto medo que não era porque eu ia pôr a mão no vidro. É que quando eu passava de frente com aquela imagem, ela mostrava a língua para mim e fazia careta. E eu ia contar para minha mãe, mãe, a tua santa mostrou a língua para mim e fazia careta. Minha mãe, você não tá bem. Você tá piorando da mente. Você tá ruim. Vou ter que te levar você no psicólogo. Aí fui pro psicólogo. Cheguei lá no psicólogo, tinha o quê? Uns 15 anos. Todo arrumadinho, como sempre gostei. Aí o psicólogo falou, senhora, fica aí fora, vou tratar dele aqui. Aí eu lembro que eu sentei, deitei. Ele falou, eu tenho uma solução para você, só você não pode contar para sua mãe. Você não pode contar. Eu falei, tá bom. A solução é você sair comigo e depois que você sair comigo, você vai ficar curado. Ai, meu Deus do céu. Essa foi a resposta do psicólogo. Aí saí eu do consultório e eu vou falar o quê para minha mãe? Aí, não tinha como. Aí vai eu pro psiquiatra. Porque o plano de Satanás era me jogar no hospício. Como jogou essa bolete do Bolinha no hospício. No Bezerra de Menezes 2 vezes. Ela ficou louca. Essa menina que essa que me ajudou a vida toda. Ela foi pro Bezerra de Menezes. E aí eu já estava na igreja, comecei a orar por ela, para ela sair, porque eu não podia entrar lá. E aí uma vez ela ficou pelada dentro da casa dela, dentro do quarto, com a pombagíria, e ela gritava só o meu nome. Só o meu nome, só o meu nome. E os pais dela, muito bem de vida, me buscou, falou, olha, a Eduarda Aguiar só grita você. E eu fui lá,
E a única pessoa que entrou naquele quarto, ela nua, fui eu. E ali eu expulsei aquele demônio e ela chorava, chorava, chorava. E eles, espíritas, não entendiam nada. Eles eram espíritas, não entendiam nada. E os demônios saíram, mas internaram ela. E aí eu comecei a orar para ela sair, ela saiu. E quando ela saiu, ela se converteu. Só que, como ela tinha muito remédio, então ela foi proibida de dirigir, ela foi proibida de tudo. E aí ela andava assim, que nem uma pessoa doida, assim. Aí ela ia na minha casa, no meu salão, e ela dizia, eu gosto muito daquele louvor, Bate, Bate Coração, da Chile Cavalhais. E aí, você tem um disco para me emprestar? Eu emprestei. Aí ela começou a cantar nas igrejas. Aí ela foi internada de novo, saiu e ela estava na igreja. E aí, até que um dia, eu estava trabalhando, uma pessoa falou, eu vim te falar que a Eduarda acabou de falecer. Ela saiu do banho, teve um ataque fulminante, caiu, e eu lembro que eu trabalhei até tarde, e eu saí, fui direto na casa dela, achando para saber onde era o velório. O corpo dela ainda estava estendido na sala dela, no quarto dela, coberta com lençol, e eu já fazia anos que não entrava mais na casa dela, porque ela casou e o marido dela proibiu de entrar lá, e eu fazia anos que não entrava, e naquele dia eu entrei, e ela estava deitada, coberta por um lençol, e eu até levei um susto. Por quê? Como eu já estava me afirmando na igreja, já estava firme, já sabia o que era oração, o que era jejum, o que era buscar Deus, que eu entro no quarto dela, tinha pôster meu com ela, gigantes, de fotos. Muitos pôster de gente no meio artístico. E aí eu fiquei assim, impressionado, né? Mas ela morreu com Jesus. E o plano de Satanás era o quê? Me jogar no hospício. Só que ele nunca conseguiu. E que momento foi que você percebeu que deveria ser o seu momento de ir para a igreja, sendo que foi algo que você sempre odiou, que sempre não gostava de crente, era católico, estava no meio artístico, provavelmente você deveria estar lidando ali no momento que você estava nesse processo com a resistência, né? Porque talvez as pessoas as pessoas que estavam na igreja, né, olhar e talvez não era tão aceito. Como é que foi esse processo de aceitação, de decisão, de conversão? Na verdade, eu nunca quis ir para a igreja. Eu não fui porque eu quis, eu fui porque realmente aconteceu que quando minha mãe queria me internar no hospício, porque era a única solução, era procurar algum tratamento para mim. O psiquiatra disse que tinha que internar? Não, o psiquiatra não disse que tinha que internar, mas o que eu aprontava de subir em mesa de bar, ficar só de fio dental e dançar, entendeu? Subir nas mesas de bares, fazer loucura. Tudo que eu já estava fazendo, já não estava mais condizendo com uma pessoa normal, entendeu? E como eu era louco, eu vestia de Drácula, eu saía na rua de Drácula, né? Eu lembro que quando eu comecei a namorar a minha futura esposa, a que eu casei, eu ia de Drácula para a cidade dela. Eu ia no cemitério, eu pesava 45 quilos, eu ia no cemitério falar com Satanás. Falava com o diabo nos vãos dos túmulos e ouvia Satanás falar comigo. O lugar que eu mais gostava de estar era no cemitério. E eu lembro que eu entrava às vezes no cemitério e o demônio falava, vai nesse túmulo. Esse morto não merece esse vaso. Pega o vaso e muda. E eu ia mudando os vasos nos túmulos. Entendeu? Hoje eu tenho pavor de cemitério. Eu não entro, não faço... Se morrer alguém, manda minha esposa ir lá. Eu não vou. Não é porque eu tenho medo, porque realmente eu não... Você vê, não gosto. Mas eu ia no cemitério falar com Satanás. Eu ia no cemitério falar com o diabo. Né? O diabo me pegava e eu fazia as loucuras. E aí, como minha mãe falou... Desesperada, me levou em benzedor, em reza, em cartomante, me levou no pai de santo chamado José. Aí o pai de santo falou assim para minha mãe, pode ir embora daqui 1 hora, a senhora vai buscar o teu filho curado. O pai de santo trocou um portão, minha mãe foi embora, eu deito no sofá, e ele falou, fecha os seus olhos. Aí, como eu sou arisco, eu fechei um, porque o outro aberto. Quando ele virava, eu fechava, quando ele virava, eu abria. O diabo entrou no corpo dele, ele veio para cima de mim, eu corria no quarto, na sala, na cozinha, no quintal e não podia sair porque o portão estava trancado. Mas eu sempre falo nas minhas pregações, mas quando Deus tem uma obra na vida de um homem ou de uma mulher, terra súbria, Deus pega, Deus traz
Pode ser rico, pobre, bonito ou feio, ele traz, ele amassa, ele cura e faz um vaso para sua casa. E eu saí daquele pai de santo, que ele veio para cima de mim para quê? Para abusar sexualmente de mim também, entendeu? E eu também não pude falar para minha mãe. E aí, quando minha mãe começou a querer procurar alguma coisa mais séria, uma pessoa encontrou minha mãe na rua e falou, por que a senhora não chama um pastor na sua casa com umas irmãs? Minha mãe falou, porque a gente não gosta de crente, a gente é católico. Mas aquela pessoa falou para minha mãe assim, mas Jesus pode curar o teu filho hoje. Minha mãe falou, então manda esse pastor vir com essas irmãs, que eu vou convencer o meu filho de ficar em casa. Aí minha mãe levanta todo dia, faz um bolo de banana, que é o meu bolo preferido, e ela falou assim para mim, ela falou, eu queria que você ficasse em casa hoje. Eu falei, por quê? O que a senhora quer em troca desse bolo? A senhora nunca faz bolo de banana? Ela começou a gaguejar. Que você fique em casa porque vai vir um povo orar. Eu falei, orar? Se fosse rezar era coisa de católico, mas orar é coisa de crente chato. Eu não vou ficar. O diabo falou pra mim, fica. Você não tem vontade de bater no pastor? Hoje é a oportunidade, bate nele hoje. Você não tem vontade de bater nessas irmãs do coque do saião? Pega a vassoura e desce nelas hoje. Eu falei pra minha mãe, eu vou ficar. Aí o diabo falou pra mim, você vai fazer uma produção em você. Enrolei uns bob, deixei meu cabelo bem grande, pus uma roupa bem estrambólica, passei maquiagem, falei, vou ficar lá naquele portão. Quando aquele pastor chegar com aquelas irmãs, elas vão olhar pra mim e vai dizer, pastor, vamos embora agora, porque o capeta mora nessa casa. Aí eu digo na minha pregação, mal eu sabia que com o capeta, eita, os crentes sabem lidar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo na terra. O pastor me abraçou, as irmãs me beijou, entraram tudo na sala e começaram a orar. O diabo falou, pega esse vaso e jogue na cabeça do pastor. Joguei o vaso, 10 horas da noite o vaso estraçalhou na parede. Uma legião de demônios entrou em mim e disse, queremos colchão e roupa. Outra legião entrou. Queremos joias e perfumes. Outra legião entrou. Eu dava soco em vidros e não me cortava. Outra legião entrou. Eu desenterrei uma obra de macumbaria que foi feita por meu pai no fundo do quintal. Das 10 da noite às 4 da manhã eu fiquei endemoniado. Os demônios pedindo tudo. E eu lembro que arrumaram até uma perua para levar minhas coisas. E eu lembro que eu estava endemoniado e o quintal era muito longe. E possesso de demônios. E esse pastor da igreja batista, tradicional, foi me levando endemoniado até o final da casa, que era longe. Eu comecei a dar soco nos vidros e não me cortava. Desenterrei, o demônio desenterrou aquela obra de macumbaria. Tinha uma obra feita para o meu pai. E eu lembro que do momento que aquela obra saiu, eu vim endemoniado e meu pai tinha um banheiro com um cadeado que ele dizia para mim, ninguém entra aqui, porque aqui minhas ferramentas são coisas, se entrar vai apanhar. E eu tinha medo daquele banheiro, porque toda vez que eu passava naquele corredor, aquele banheiro, eu sentia uma coisa ruim. Mas tudo bem, aí minha mãe falou, mas não tem nada nesse banheiro, nada. Só tem coisas do meu marido. Não, mas o demônio tá falando que tem coisa dele aí. Aí estouram a porta. Quando estoura a porta, tinha cabeça, braço, perna, corpo de manequim. Que os demônios tomavam o meu corpo e eu saía pela rua e catava essas partes de corpo e eu guardava nesse banheiro, eu não sabia que eu guardava, estava tudo trancado ali, porque os demônios entendiam que aquilo ali é como se fosse um corpo, porque os demônios querem entrar num corpo, mas eu guardava. E ali, do momento que estourou aquela porta, às 4 horas da manhã, os demônios saíram do meu corpo. E aí eu abri meu olho, eu estava muito fraco, porque eu era magrinho, carregado por obreiros. E eu abri meu olho e vi uma multidão na minha casa, de católico e crente. 4 e 5 da manhã. 4 horas da manhã, 4 e 5. O chefe do inferno entrou no meu corpo e disse, nós queremos a roupa do corpo também, porque até a roupa do corpo é nossa. Tudo que ele tem é nosso. Ele é ousado, ele destrói, ele acaba. Mas agora, nós queremos a roupa do corpo, porque ele vai ficar embrulhado neste lençol. Porque amanhã o inferno todo vai ver se ele quer este aí de cima. Aí eu falo na minha pregação, eu digo aos amados irmãos,
que foi a noite mais triste da minha vida, mas ao amanhecer foi o dia mais feliz, porque Jesus entrou e está comigo até hoje. Glória a Deus. E ali eu me converti aos 13 anos de idade. Isso tudo aconteceu com 13 anos de idade. Com 13 anos de idade foi quando eu fiquei possesso a noite toda e fiquei liberto e embrulhado no lençol. Porque quando eu acordei no outro dia, eu não tinha mais nada. Nada. Minha mãe teve que sair para comprar roupa. Eu não tinha nada. Não tinha colchão, não tinha nada. E eu já tinha muita coisa do meio artístico. Onde é que que eu foi parar estava. tudo isso? Você deu Punharam sumiço? fogo. Levaram e colocaram fogo num campo que tinha perto da minha casa. Levaram e colocaram fogo. Destruíram tudo. E eu fiquei lá na missão. Agora, pensa aos 13 anos de idade, eu ir para a igreja de crente. Pois é. E aí, como é que foi? Com medo dos demônios me pegar, fui parar nessa igreja batista tradicional. Congreguei 1 ano nessa igreja e fui expulso dela. Por quê? Eu pensava, eu vou para a igreja e eu vou largar o mundo artístico? Ficar no meio desses crentes? Não vou. Eu vou continuar dançando, vou continuar na televisão, vou continuar saindo no carnaval. E eles? E eu fui. Só que, nesse período que eu fui, eu gravei um LP. Eu achava que eu cantava, gravei um LP. E aí o pastor me chamou, falou, ó, você deixou seu LP aqui para lançar o lançamento, mas o povo do louvor acha que você não está liberto e que você não canta bem. E me jogou para fora da igreja. Aí eu fui parar em outra igreja batista renovada. Essa foi pior. Porque aí eu cheguei lá, eu peguei, falei, vou ficar no meio desses crentes? Eu não vou ficar nada. Vou continuar no mundo artístico, vou continuar fazendo tudo que eu tenho que fazer. Só que aí eu pensei comigo, meu Deus, e terno e gravata eu nunca vou colocar. Eu já desfilei muito, sou do meio artístico, eu vou mandar fazer uns ternos para mim diferente e eu vou transformar esses obreiros cafona da igreja. Aí eu fui no costureiro e falei, faz 20 ternos para mim. Faz um terno rosa choque, verde limão, um terno vermelho curtinho, um lado de uma cor, outro lado de outra. Aí eu fui no espelho, pus o terno rosa, pink, tudo rosa, pus o lenço, me arrumei, olhei pro espelho, falei pro espelho, hoje eu vou lá naquela igreja. Se aquele pastor falar da minha roupa e aquelas irmãs, eles vão ver o escândalo que eu vou fazer naquela igreja. Aí eu fui. Aí nessa época minha esposa era noiva. Ela chegou no quarto e fez assim. Que é isso? Você tá parecendo a Pantera cor-de-rosa. Eu falei, e nem você vai me impedir de ir assim pra igreja. Você vai comigo de mão dada. No lugar da Bíblia, eu levava um leque. Chegava na igreja batista, tinha uma galeria. Eu sentava na galeria, cruzava a perna e abria o leque. E o pastor não tirava o olho de mim. E eu falava, fala. Fazia assim, fala. Era para provocar. Fala. Ele não falava nada. Eu descia, as irmãs, como você tá lindo hoje. E eu entendo que Deus já estava usando aquelas irmãs para eu permanecer. Aí no outro dia fui no espelho, pus um terno vermelho curtinho, aqueles blazer meio de toureiro, curto, vermelho, pus tudo vermelho, pus o lenço e falei, vou pôr um chapéu verde na cabeça. Hoje, eu olhei pro espelho e falei, hoje eu abandono esse tal de Jesus, porque eu não aguento mais ele. Quando eu falei assim, o espelho embaçou, que nem um vidro de box de banheiro. E lá de dentro do espelho saiu uma voz. Não cai uma folha de uma árvore se não for permissão minha. Tire essas roupas, tire esses chapéus, ponha fogo, vai pra loja, compra terno da cor que eu mando, porque hoje eu começo uma obra na sua vida. Fui pro shopping, Deus falou terno preto, terno cinza, terno marrom, terno bege, aí eu vi um azul turquesa. Falei, deixa eu levar esse, Jesus. Jesus falou, esse não. Eu falei, eu vou usar sua cor de véio. Jesus falou, vai, até tu aprender a ser um homem sóbrio da minha casa com ordem e decência. Naquele dia eu pus terno preto, camisa branca, pus gravata, cortei o cabelo curto, no lugar do leque levei a Bíblia. Não sentei na galeria, sentei no primeiro banco da igreja. A igreja toda olhou para mim e disse, Deus bradou do céu na vida deste jovem hoje. E a partir dali, Deus começou a tratar comigo nas cores, nas roupas. Tanto que eu fui colocar esse blazer laranja hoje, eu ganhei de um pastor
dos Estados Unidos que ele teve na minha igreja. Eu nunca usei, é a primeira vez que eu tô usando. Olha. E eu, quando eu coloquei, eu falei pra minha esposa, você acha que eu devo com externa? Ela falou, vai, amor, porque Deus tratou comigo. Apesar de eu gostar, né? Eu tive que ficar um bom tempo usando só coisas... Eu detesto marrom, eu detesto bege. Monocromático. Ai, tô fora, pelo amor de Deus, né? E aí, até uma época, uma irmã que dizia profeta na Igreja Assembleia de Deus, muito grande, né? Uma igreja de mais de 2.000 membros, falou pra mim, Deus não se agrada das suas roupas, por isso, olha lá. E aí, eu tava muito confuso, porque eu ainda tava naquela... Entender o que Deus queria de mim. Eu falei, então eu vou parar de vestir. E eu comecei a vestir igual os irmãos. Terno, camisa, gravata, né? Não usava nada mais, nada das minhas roupas, nada, chapéu, nada. Fiquei 1 ano. Aí um dia, eu estava muito triste, eu falei, meu Deus, cadê o Rony? Cadê aquele Rony que era alegre? Porque aí eu mudei tudo. Mudei, eu não falava mais, respondia só o que as pessoas perguntavam, não era mais alegre, não fazia mais nada. E aí uns dias o Espírito Santo falou assim para mim, quem falou pra você que eu te quero desse jeito? Eu pego as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Eu quero que você seja você, porque a roupa não muda ninguém. E aí, eu voltei a me vestir do jeito que eu era, e Deus já estava tratado nas cores, e aí também o mundo artístico gospel abriu. As coisas começaram a se abrir para mim. Né? E aí eu comecei a falar, não vou vir no seu programa de qualquer jeito, né? Então, toda vez que eu vou em alguma coisa que me chamam, no meio artístico, né? Eu acompanho a Viviane Brunieri, que eu quero falar dela aqui, no Super Pop, né? Eu falo, não, eu quero bonito, eu quero todo arrumado. Porque a gente tem que fazer o melhor. E eu voltei a ser aquela pessoa, eu voltei a ser feliz. E eu passei a entender que muitas coisas que eu orava a Deus, para Deus mudar, por exemplo, o tom da minha voz, Deus não mudou. Talvez o meu jeito, Deus não mudou. E Deus sempre falando assim para mim, é assim que eu te quero e é assim que eu vou te usar. É assim que eu vou te usar. Então, dessa igreja batista, eu fui expulso. Por quê? Dentro dessa igreja batista, eu fui batizado no Espírito Santo. Eu desci ao batistério até chegar nessa igreja 9 vezes. Eu me batizei. 9? Eu todo ano me batizava pra ver se os demônios iam embora. Eu falei, até muito demônio. Esse ano eu acho que tô carregado. Tô carregado de legião demoníaca. O batismo da Eita libertação. Deus! Aí eu me batizava. Eu me batizava na Universal, eu me batizava na Renascer, eu ia batizar. Eu não tinha batismo, vou batizar. Aí quando eu cheguei nessa batista, o pastor Bernardo, que era um homem muito íntegro, ele cuidou de mim, 8 anos. Eu era a pessoa mais chamada do gabinete, era com ele. Ele falava assim, filho. E eu lembro que eu não largava a dança. Todo ano eu era destaque de carnaval na cidade de Socorro. Eu desfilava, eu ia para outro lugar. Eu desfilava em carros alegóricos lindíssimos, puxado pelos travestis. Do outro ano, desfilava em carros alegóricos lindíssimos, puxado pelos homens mais lindos da cidade. Né? E um dia ele me chamou e falou assim, mas então me fala alguma coisa que eu tô fazendo de errado no carnaval. Só alguma coisa, porque é bonito, é desfile. E eu lembro que eu fui desfilar no último com o macacão todo espelhado, dos pés à cabeça. E aí, no 4 dias de desfile, eu pedia peso e era todo cortado, porque conforme eu dançava, os espelhos, né? E aí ele falou assim, olha, filho, cada vez que você sai no carnaval, você tá comemorando a morte de Jesus. Porque carnaval, quando Jesus foi crucificado, o povo saiu comemorando. E dali começou a surgir uma história, ele falou para mim. Uma história que as pessoas saiu comemorando, tipo, né? A festa da carne. Então, coisas demoníacas. Então, cada vez que você sai, você está dizendo... É como se você estivesse dizendo assim, mataram Jesus. E ali eu levei um choque. Porque eu não estava olhando por esse lado. Eu estava olhando pelo lado bonito. E aí, não podia falar dança para mim. Dança não podia falar. Palavra dança. Você falasse a palavra dança para mim, a minha carne tremia.
E aí, para me parar de ir pro carnaval, o que a minha esposa fazia quando chegava na época de carnaval, que eu já era casado? Eu tinha uma chácara retirada no meio das montanhas. O carnaval ia começar amanhã. A gente saía um dia antes para ir para essa chácara, que não tinha televisão, que não tinha nada, para eu ficar trancado. Ei, Espírito Santo de Deus! Aleluia! Deus fala que, para quem está assistindo, você quer ser curado de algo? É renúncia. Renúncia. As pessoas não querem renunciar e não são curadas. Não querem renunciar à pornografia, não querem renunciar à bebida, ao cigarro, não querem renunciar às coisas desse mundo. E ali eu lembro que minha esposa levava e quando eu tinha que passar pelo lado de fora da cidade. Porque se eu passasse pela cidade, eu ia pro carnaval. Eu já ia. E ela passava pro lado de fora, e quando eu passava pro lado de fora, eu começava a tremer. Uma pessoa que nem um drogado. Eu ficava tremendo. E eu tremendo. E aí eu chegava na chácara, minha esposa me trancava 4 dias lá. 4 dias eu ficava tremendo. Porque quando eu passava pro lado de fora da cidade, eles estavam ensaiando o batuque. E aí imagina, numa cidade pequena, imagina o som do ensaio. A bateria, aquela coisa. E eu tremia. E aí ela tinha que passar, eu passava lá da fora e chegar na chácara, ela me trancava na chácara. E eu ficava 4 dias lá. Quando passava o carnaval, eu voltava ao normal. Porque quando esse pastor falou isso pra mim, eu falei, então eu não quero mais. Eu não quero comemorar, eu não quero desagradar o meu Jesus. Não quero desagradar. E aí a palavra dança não podia falar perto de mim. Aí um dia ele me chamou no gabinete e falou assim pra mim, eu vim te chamar aqui pra você, falar um negócio pra você, sobre o seu parente mais próximo. Eu falei, parente mais próximo? É aquela palavra que você não pode ouvir. Aí eu entendi que era dança. Eu falei, o que você quer falar do meu parente mais próximo? Vamos fazer um negócio? Vamos enterrar o seu parente durante 1 ano? 1 ano a gente vai enterrar. E nesse 1 ano, quando der 1 ano, você pode desenterrar. E se realmente é isso que você quer, você volta. E aí eu topei, porque era 1 ano só. Vamos enterrar o parente mais próximo, que era a dança. Eu enterrei. Parei de fazer show, parei de dançar, parei de teatro, parei de fazer tudo. Enterrei esse 1 ano. Nesse um ano... Quantos anos, mais ou menos, aí? Quantos anos? Acho que eu tava com uns 20 e poucos anos. Já uns 22, 23 anos. Porque eu conheci minha esposa com 19. E eu ainda desfilava no carnaval. Com uns 23 anos, 24 anos eu tava. E aí nós enterramos. Mas nesse 1 ano ele tratou de mim. Ele me chamava no gabinete, a gente orava junto, aquela coisa. Quando passou 1 ano, eu esqueci que eu tinha enterrado o parente, a dança. E eu nem tava mais dançando, não queria mais dançar, não queria mais fazer mais nada. E aí ele me chamou no gabinete e falou, então, hoje deu 1 ano e a gente vai desenterrar o parente mais próximo. Aí eu falei pra ele, a dança? Ele falou, a dança. Eu falei, eu não quero mais. Agora eu quero que enterre de vez. Deixa enterrado, porque eu não vou mais fazer. Porque o último show que eu fiz foi num teatro e eu era uma das atrações principais nesse teatro, que eu dançava um mambo, um sapateado, um flamenco, e eu estava no meu camarim, eu tinha um camarim exclusivo, e ali no camarim eu já estava aquela luta entre a carne e o espírito, e eu dobrei o joelho no camarim e disse assim para Deus, Deus, eu não sei aonde está o erro, que eu quero entender, mas eu não quero te desagradar, só que eu vou fazer esse show ainda, o último, se for o último, mas eu quero dizer para o Senhor que eu vou dançar para a tua glória, e eu estou aqui para a tua glória. É para a tua glória que eu estou. E aí eu lembro que o teatro era grande, tinha um cortinado vermelho, e aí eles abriam e falavam assim, aí vem com vocês o jovem galã da dança, Ronald. E eu entrava e dançava aquele mambo, aquela salsa, né? Depois vinha dançando chula, sapateado, castanhola, e tinha uma sacola no meio do palco. Não sei de onde apareceu aquela sacola enroscou no meu pé. E eu dancei o tempo todo com aquela sacola no pé. Já começou por aí. E aí dancei tudo, fiz o show, o espetáculo, aí entramos para trás do cortinado. Quando o cortinado abre, entra todo o pessoal que participou do espetáculo e eu venho junto com essa bolete do Bolinha. Quando nós chega na frente do palco, aí trazem flores vermelhas, pôs assim para mim. Aí o povo levantou, aplaudindo de pé. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, Deus falou para mim assim, como é tudo para sua glória? Os aplausos foi para você. As flores foi para você. O show
Foi você quem fez para esse povo. Aonde tudo isso é para minha glória. E eu levei um choque naquele dia. Um choque. E aí, naquele dia, eu falei, acabou. Eu não danço mais para o mundo, eu não danço mais para artistas, apesar de ter tido vários convites com artistas até para dançar em lançamentos, né? Uma vez, um programa da Hebe, que era para mim ir dar uma entrevista, e eles queriam que eu fosse vestido de carnavalesco, e eu fui recusando tudo. Eu recusei. Então, a partir dali, eu parei, eu larguei a dança, larguei tudo, e foi aonde Deus começou a tratar realmente na minha vida. Eu já tinha uns 23, 24 anos, né? Que Deus começou a tratar, que não era para me dançar mais em formatura, porque às vezes eu ia em formaturas de médicos se formando, eu parava à noite, eu esperava sempre uma ocasião que todo mundo estivesse sentado, eu ia lá no cara, falava, ó, solta o mambo, e eu vinha, dançava o mambo, o povo levantava, aplaudia de pé. Então, todo lugar que eu chegava, eu causava. E eu parei, não dançava mais em casamento, mas em nada. Se eu fosse num casamento de um parente, vamos dançar? Não, não vou dançar. Ah, que agora você é crente. Não, não é que eu sou crente. É que eu não vou desagradar o meu Deus. Então, a palavra renúncia, para mim, foi muito difícil. Muito. E foi aonde eu fui saindo do mundo artístico. Fui saindo. E aí, dessa igreja, eu comecei a ser usado. As pessoas vinham me procurar para oração, as pessoas vinham me procurar para aconselhamento. Eu comecei a cantar, eu tinha um programa de rádio que era muito famoso no bairro. E aí tinha um pastor e uma profeta, que foi nesse pastor que me ajudou, falou, olha, nós não queremos mais o Rony na rádio, nós não queremos mais o Rony orando por ninguém nessa igreja, porque aqui na Igreja Batista só tem uma profeta, que é a profeta tal, e nós queremos ele sentado. E aí ele me chamou no gabinete e falou, olha, a liderança pediu que você sentasse, que não quer mais que você cante, não quer mais que você ore, não quer mais que você faça nada. Eu falei, tá bom. E como eu não fujo, eu sentei, fiquei 3 anos sentados, sem fazer nada na igreja, nada. Só que quando eu sentei, eu estava já tendo alguma intimidade com Deus. Eu falei para Deus, então a partir de hoje, todas as almas que eu perder, cobra dele. Eu estou mandando eu sentar, o Senhor está de pé. Estão pedindo oração para mim? É com o Senhor. O Senhor abre a boca. E aí lembro que eu acabava os cultos, vinham umas pessoas, você pode orar por mim? Eu falei, não. Você procura a profeta tal, que é profeta tal, que ora. Ela é a profeta. Mas a gente quer a sua oração. Eu falei, mas é ela. E ali, quando deu uns 3 anos, esse pastor que me cuidou de mim, ele foi para a missão. Ele tinha muitos livros escritos, pastor Bernardo. E ele me chamou no gabinete e falou assim, eu te chamei aqui para uma coisa. Eu vou ter que sair para a missão, eu estou com um projeto de livros, estou com um escritório muito grande para cuidar dos Estados Unidos, não sei do que, não sei o que. Eu vim te pedir para você procurar uma igreja, filho. Sair da igreja, porque eu não vou estar aqui mais. E quem vai estar aqui é o pastor Tadeu, é o pessoal, é a turma, e você vai virar comida na mão deles. Então, filho, procure uma outra igreja, vá embora e faça tudo o que eles falaram para você não fazer. Pregue, cante, ore, vai para a rádio, grave disco, faz tudo o que eles falaram para você não fazer, vai fazer. E eu saí daquela igreja que eu já estava há quase 10 anos, desnorteado. Porque para onde eu ia? E a minha esposa, que já estava ali, nós era casados, e ela amava a igreja, e foi o primeiro amor dela, foi naquela igreja. Eu falei para minha esposa, você fica e eu saio. E eu falava para Deus assim, quando eu virei crente. Eu posso ser de qualquer igreja, Jesus. Universal, Mundial, Renascer, Quadrangular, Presbiteriana, qualquer uma. Eu quero ser. Menos a Assembleia de Deus. Porque eu não aguento essas mulheres do coque, eu não aguento esse povo linguarudo. Aí eu saio dessa igreja e quem descobre que eu saio? 2 pastores. Pastor Manuel e pastor Ribeiro. Da Assembleia do Belém. E aí eles foram me chamar. Vem para nossa igreja. Vem para nossa igreja. Eu falei, meu Deus, não tá entendendo. Já fui expulso de 2 igrejas batistas. Agora 2 me quer? Não pode ser. Aí eu fiz uma prova com Deus. Falei, Deus, tá muito fácil. Eles me querem. Não, eu vou numa igreja e vou falar pro pastor dessa igreja que eu fui expulso, que o pastor não me dá carta e não me dá nada. E aí eu fui no pastor Bittencourt, que é a Assembleia de Deus do Madureira. E eu fui para essa igreja enorme, que é um cinema,
Cheguei lá, comecei. E eu lembro que quando eu cheguei na porta, já tinham as irmãs do coque, falou, você é o Rony. Sou. Nossa, nós é sua fã. Nós ouvimos seu programa de rádio. E me abraçaram, me beijaram. E eu comecei, sentando naquele cinema enorme, aquela igreja. E eu, o que eu tô fazendo aqui, gente? Gente, a igreja batista, 2 horas de louvor, aqui um canta, o outro canta, é coral, é as mulheres, essas velhas cantando. E eu falei, meu Deus, onde eu tô? Aí eu fui no pastor Bitinho e falei, ó, o negócio é o seguinte, fui expulso de 2 igrejas, não me dão carta e não me dão a benção. Ele olhou para mim e falou assim, eu não preciso da carta e nem da bênção, você vai ser minha ovelha. E eu congreguei 17 anos na Assembleia de Deus do Madureira. Eu cheguei ali como um Zé Ninguém. Fui ungido a cooperador, a diácono, a presbítero, a evangelista pelo Samuel Ferreira, do Brás. E com 17 anos, Deus falou, você vai agora cuidar de uma igreja. Só que a minha visão era cuidar de gente da prostituição, gente drogado. E não era a visão que era dali. E eu fui no pastor Bittencourt e falei para ele, você me dá a bênção que eu vou embora, vou cuidar de uma igreja. Ele falou, não, você não sai daqui. Ainda fiquei mais 6 meses lá. E depois de 6 meses eu fui de novo, falei, eu preciso sair. E eu saí de lá como evangelista. Só que aí com 6 anos, eu implorando, pedindo para ele me ungir a pastor. E os que estavam do lado dele diziam que ele não ia me ungir a pastor, não ia me ungir. E eu comecei uma campanha no monte. 6 anos depois, ele chega na minha igreja com a comitiva dele, porque ele é advogado e deputado. Ele chega e falou assim, eu vim aqui para te ungir a pastor. E aí eu fui ungido a pastor há 4 anos, por ele. Então, quer dizer, o processo dentro da Assembleia de Deus foi dolorido. Porque imagina uma igreja grande, eu chegando todo colorido, eu vi as irmãs assim, ó, os irmãos. Tinha quem gostava de mim, mas tinha quem odiava. E ali eu fui moldado. E ali foi aonde eu ganhei os dons de revelação. Foi ali onde que Deus me levantou como profeta. Foi ali onde Deus começou a me usar. Foi ali que eu comecei a dirigir um culto para 400 pessoas. Foi ali que Deus começou a fazer coisas grandes. E aí foi aonde hoje nós estamos com a igreja Assembleia de Deus, sede própria. Comprei o prédio cortando o cabelo, porque eu me tornei cabeleireiro aos 13 anos. Porque minha mãe infernizou minha vida, que eu tinha que ter uma profissão, porque se ela morresse, aonde eu ia ficar? E eu me tornei cabeleireiro com 13 anos, fui cabeleireiro 40 anos, cortei cabelo, maquiei Chitãozinho Chororó, Leandro Leonardo, Zé de Camargo Luciano, Fafá de Belém, Rosemary, Padre Marcelo, Gente, esse negócio aí Claudinho Bochecha. Agora que apareceu. Apareceu, pra você ver que eu tenho história. Ô, Glória! E aí eu comecei a fazer cabelo de artistas, em shows. Comecei a fazer, né? E aí, nessa igreja, Deus começou a fazer coisas grandes na minha vida. Grandes, me abençoar, me prosperar. Começou e eu me identifiquei realmente que era ali na igreja. E aí, quando eu saí para essa sede própria que eu comprei, com dinheiro cortando o cabelo, acabei de comprar outro galpão, cortando o cabelo, e hoje nós temos esse ministério Resgatados pela Fé, que é resgatando realmente pessoas da prostituição, das drogas, da onde for. Cada tempo eu ponho alguém para morar na minha casa, ou uma prostituta, ou um travesti, ou um homossexual. E agora o último menino que saiu da minha casa faz 2 meses, eu tirei ele da casa dele, que a mãe dele é alcoólatra, bebe, desde a hora que levanta, pôs fogo na casa toda. Eu tirei ele e ele veio morar na minha casa. Ele morou quando eu tinha 14 anos, morou até os 16, foi embora. Aí ele voltou a morar agora com 24 anos, morou 1 ano e pouco, já está morando no apartamento dele. É obreiro na minha casa, o Thales, é obreiro. Me ajuda muito, muito, porque na minha casa morou uma cafetina, que eu peguei numa cidade, que eu entrei na boate dela, ela me seguia. Toda vez que eu ia pregar na cidade de Mojimirim, ela tava. E ela abria a carteira dela cheia de dinheiro e me dava. Aí pra gasolina, aí pra não sei o quê. E aí um dia ela falou, você vai orar lá no meu estabelecimento? Eu falei, vou. E eu fui. Vou lá na loja dela e orar. Aí eu cheguei lá, uma chácara, com muitas garotas de programa, lésbica. E aí tinha umas bonitas lá, chamada Tiazinha. Tinha outra, chamava Ana, que dava mais lucro para casa. E aí eu tava lá, era 5:30 da tarde, ela falou, você pode orar que a boate vai abrir 6 e já tem cliente na porta.
Eu falei, mas você tá achando que eu vim orar para abençoar? Ela falou, não. Falei, não. Eu vim para orar. Ela falou, não para abençoar? Eu falei, não. Ela falou, mas você não tem nenhuma palavra da Bíblia para mim? Eu falei, tenho. Sodoma e Gomorra. Eita Deus! Sodoma e Gomorra. Nós vamos orar para isso fechar. Você, tiazinha, vai casar. Deus vai te dar um marido abençoado. Você, Aninha. E antes dessa boate fechar, Leila, vai ter uma tragédia nessa boate. E aí fiz a oração. E eu lembro que eu fiz a oração naquele dia, eu e minha esposa, e a irmã Vanira, que era de Mojimirim, subiu um cheiro de enxofre daquele lugar. Um cheiro horrível. E aí quando nós começamos a orar, aquelas garotas chorou, tudo, saímos de lá. Passou 6 anos. Eu volto naquela cidade orar, pregar. E aí quando eu entro, eu vejo um dedo que desenha no céu. Leila. Aí eu falei, Leila? O que será que é? Chego na casa da irmã Vanira e falei pra ela, Vanira, quem é Leila? Ela, a cafetina. Eu falei, é mesmo. E ela? Eu falei, eu não te contei? Eu falei, não. A boate fechou. Fechou. E o marido dela tirou todas as balas da arma e foi na frente dela na boate e pôs assim e falou, pá, e tinha uma bala. E ele morreu na frente dela dentro da boate. Você lembra da tiazinha? Lembro. Casou com um jogador de futebol e hoje é pastor em Jundiaí. Lembra da Aninha? Hoje é líder de louvor na Espanha. Eu falei, e a Leila? Ela tá jogada na rua, sem dinheiro. Eu falei, você acha ela até 5 horas da tarde que ela vai pra minha casa ficar uma semana. Ela achou. Aí veio aquela Leila, toda destruída, mal arrumada, descabelada, com raiva de mim, porque ela achou que eu era o culpado. Eu falei, você vai ficar pra minha casa? Ela falou, não vou, você vai pra minha casa, Leila, uma semana. E aí, no meio do caminho, a minha esposa tava em Recife pregando. Aí eu liguei pra minha esposa, amor, tô levando uma cafetina, dona de uma boate. Eita Deus poderoso! Tô levando uma cafetina pra casa. Aí ela, tá bom. Aí cheguei em casa, Deus falou, dá o melhor quarto pra ela. Eu dei um quarto que tinha escritório, banheiro, toda chique. Aqui é o seu quarto, aqui é o fogão, aqui é a cozinha, aqui é a geladeira e vou ter que sair. Saí, larguei ela. Minha esposa chega uma semana depois, Deus toma minha esposa e diz assim pra ela, você não vai embora numa semana, você vai ficar aqui até Deus fazer a obra. Ela tinha umas dívidas muito altas da boate, que ficou pra trás. E ela não podia trabalhar. E aí eu tinha a igreja, e eu falei, como que eu vou ajudar essa mulher? Ela veio morar na minha casa, eu não tinha condições de pagar um salário pra ela. Deus falou, dá a cantina pra ela fazer, dos cultos. Falei, Leila, tá aqui as cantinas. Você faz as cantinas e vai pagando sua dívida. Com a cantina de quarta a sexta e domingo, ela pagou mais de 30 mil reais de dívidas. Morou na minha casa 2 anos e 2 meses, era motorista particular da minha esposa, ajudou a minha esposa na casa, ajudou a minha esposa na igreja, era uma bênção. Com 2 anos e 2 meses, ela saiu da minha casa e hoje ela é pastora de 2 igrejas em Jundiaí. Ela aprendeu a profissão de esteticista com a minha esposa e hoje também trabalha na parte de estética. E agora não foi diferente no Japão. É a 2ª vez que eu vou ao Japão. Quero até mandar um abraço para a Viviane Brunieri, que já está sendo convidada para vir nesse programa maravilhoso, não tá? A Viviane já tá convidadíssima. Vivi! A Vivi, quem não sabe, né? Segue ela nas redes sociais. Foi ex-namorada do Ronaldo Fenômeno, fez Playboy, filme pornô. Hoje ela é missionária no Japão. E eu fiquei 44 dias na casa dela. E a gente entra nos prostíbulos lá. E eu entrei num prostíbulo lá no Japão, porque as hostess, que é prostituta, o nome lá chama hostess, me seguia nas igrejas para pregar. No Japão. E aí, para você pensar, eu e ela, chegando na igreja, daqui a pouco chega 7, 8 mulheres. Tudo da prostituição. Como que a gente apresenta? Às vezes, né, com aquelas roupas, né? E nós apresentava sem falar quem era. Uhum. E aí, uma cafetina falou assim pra mim, falou pra Vivi, ele não veio fazer uma oração no meu estabelecimento? Eu falei, vou. E aí, fomos no Japão, num prédio que é só de prostituição. Entramos... Muita droga, muita prostituta brasileira, muita prostituta japonesa. Entramos e aí Deus falou, você não vai tomar nem um copo de água aqui. Sentamos lá na boate, eu e ela, a Ronaldinha, a Vivi. E ela falou, você vai orar? Falei, vou, mas para fechar. E aí eu fiz uma oração da mesma forma, para fechar. E falei para ela, Deus vai te sustentar. Passou alguns anos, a boate fechou. Ela foi vender pão na rua do Japão.
E hoje ela é casada, tem 2 filhos e mora nos Estados Unidos e está super bem de vida. E agora, em janeiro, eu estava no Japão e nós ganhamos muitas almas. Prostíbulos, drogados. E a Vivi, a gente faz a obra. É a 2ª vez que eu vou para o Japão. Pregamos numa igreja maravilhosa que chama Missão Apoio. Quero até mandar um abraço para o meu amigo, pastor presidente, pastor Machado, que abriu a porta para mim nessa Missão Apoio. Né? Pastor Adriano, pastor Jorge, pastor Cid, que são igrejas grandes no Japão. Lá as igrejas no Japão, lá chama Pachinko. Pachinko como fala? Casa de jogos que tem no Brasil, né? Lá fecham, né? Cassinos fecham e abrem igrejas. A última igreja que eu preguei, gigante, do pastor Adriano, muitos japoneses caem endemoniados, porque lá a potestade é bruxaria, lá a potestade é pesada. Lá, é budismo. Não tem nada de budismo, não. É bruxaria. Eu entrei em templos que as pessoas adoram mortos dentro dos vidros. Eu entrei num templo que é só de pênis, que as japonesas vão lá, ficam passando a mão para ficar grávidas. É terrível. Por isso que vive terremoto. A última vez agora teve um terremoto no Japão. Eu estava no Japão. No terremoto. No terremoto. E eu estava ainda junto com um amigo nosso, que eu quero mandar um abraço para ele também, Felipe Campos, que tem um podcast também muito famoso. Estava lá, Felipe Campos, o Zé. E nós estávamos num lugar, num templo de ouro, que eles queriam ir. E aí teve o terremoto. Nós tivemos que sair de lá, correr para onde a gente estava hospedado, que houve uma devastação muito grande, né? Até a Vivi deu uma entrevista aqui para o Brasil, né? No dia do acontecimento do terremoto. Então, é uma terra boa, farta de dinheiro, mas as pessoas têm dinheiro, mas pulam de prédios. Eu fui orar num prédio de 55 andares. As pessoas... Tem um prédio lá que todo mundo pula. Só vai lá e pula. E eu fui orar. Então, eu tô aqui só fazendo a obra, né? E o mais interessante que eu não paro. Cheguei da Venezuela o ano passado, as pessoas estão comendo cachorro. Ganhamos 55 almas lá, né? Eu, pastor Claudemir, que é um pastor que cuida de MCs famosos, né? Pastor Claudemir, quero até mandar um abraço para ele, só cuida de MCs famosos. E nós fomos falar, foram 55 almas. África é a 4ª vez que eu tô indo para África, nas aldeias onde os feiticeiros põem feitiço na comida. Eu perdi 18 quilos, que eu comi, porque passei 30 dias comendo abacaxi com água. Entrei em aldeias que tinha reis, que tinha que dar oferta, demoníacas. Você tinha que dar, senão você não saía da aldeia, né? Então, um trabalho muito lindo. E agora estou me programando para ir para a China, Índia, né? E Pantanal me chamam para ir agora. Talvez logo estou indo no Pantanal, no meio do Pantanal. Eita, eu fui para Bolívia pregar para os quítios. Os quítios lá na Bolívia, desce da montanha, eles fazem os pães lá no alto da montanha, desce 1 hora, 1h30 para vir cultuar descalço. E vende os pães e cultua. A casa do pastor é tudo de bambu. Cama de bambu, sofá de bambu, tudo é de bambu. E eu fui pregar em Cochabamba. E fui pregar bem para dentro da Bolívia, para esses quítios que são índios evangélicos. É tremendo. Então hoje... E aí, deixa eu contar essa história para você. Você sabe, eu vou te contar essa história para você. Você sabe o que eu mais detestava quando eu não era crente? Pobre. E aí Jesus diz, os pobres sempre tereis entre vós. Eu detestava pobre. Toda vez que eu via um pobre, eu saía correndo. Porque eu falava, pobre me dá alergia. Porque eu pensava, toda casa de pobre que eu vou só dá café com bolacha, né? Toda casa que um café e bolacha. Eu não posso ver bolacha. Tem pavor. E aí eu pensei comigo, eu vou parar. Eu não vou mais misturar com pobre, me dá alergia, eu vou misturar com rico. E assim comecei. Viajar para hotéis de luxo, ficar em ilhas hospedado, chofer, segurança nos shows que eu ia. Aí fui para televisão. Aí depois de crente, que eu já estava firme, eu tinha um amigo chamado Antônio Chagas, um ex-travesti. Ele chegou dos Estados Unidos, nós não tínhamos muita amizade. Ele chegou dos Estados Unidos, foi na minha casa, que ele gostava muito da minha esposa. Chegou lá e falou assim... Rony, eu não era pastor. Rony, vamos cortar cabelo de morador de rua? Falei, você vai? Você é chique. Você saiu na capa da revista Veja. Eu liguei a televisão, te vi na televisão. Chegou do... Ele falou, eu vou. Eu, na minha cabeça, pensei, se ele vai, eu também vou. Quem sabe eu chego lá,
Pra ter a televisão pra me focalizar. Eu vou estar com ele, ele é famoso. Aí eu pus um terno bonito, perfume importado. Peguei minha tesoura nova, fiz a minha maleta e falei, eu vou. Fomos mais de 30 irmãos. Aí daqui a pouco o ônibus parou. Eu pensei, o ônibus quebrou, né? Porque parou. Eu falei pra irmã, por que parou? Ela falou, porque é aqui. Eu falei, na Praça da Sé? Ele falou, é. Eu falei pra irmã, mas irmã, cadê o salão? Ela, que salão, irmão Rony? Pega o caixote. Eu falei, caixote? Eu falei, mas cadê os clientes? Ela, que cliente, irmão? É só acordar os mendigos na rua pra cortar o cabelo. Eu pensei na minha cabeça, entrei numa fria. Eu vou embora. Vou chamar um táxi. Quando eu fui querer ir embora, o Espírito Santo falou, ei, tu não vai em lugar nenhum. Tu tá pensando que tu vai aonde? Antes de você ser crente, tu dizia que tinha nojo de pobre, que não suportava pobre, mas depois de crente eu te trouxe neste lugar para tu aprender a amar os pobres. Você não vai em lugar nenhum. Pega o caixote! Aí eu peguei o caixote tava bambo. Falei, o caixote eu pego, agora acordar os mendigos, eu não acordo. Fiquei na frente do caixote de olho fechado, meia hora de olho fechado. Quando eu abro o olho, lá longe veio um morador, o cabelo desse tamanho, parecia que fazia uns 10 anos que não tomava banho. Quando ele chegou perto de mim, o cheiro dele chegou em mim. Eu falei, Jesus, que cheiro é esse? Cheiro de perfume importado. Que cheiro é esse? Aí o meu perfume falou, tô indo embora. Eu falei, fica. Paguei tão caro. Quando ele chegou perto de mim, ele deu um sorriso sem dente. Me abraçou, me apertou. Quanto mais eu queria desabraçar, mais ele abraçava. Eu pensei, esse abraço é o abraço da morte. Babou tudo no meu paletó. Sentou no caixote e eu pensei, eu vou pôr minha tesoura nova nesse cabelo, vou dar uma enganada e vou embora. Quando eu levantei a tesoura, o Espírito Santo falou, ei, tu acha que eu tenho um filho predileto? Tirei você de um choco de lodo, de um lamaçal de pecado. Tirei você de um chiqueiro e vou tirar ele nessa noite. Você ainda vai ter que perguntar para ele como ele quer cortar o cabelo dele. Aí pus a mão no nariz, ele no caixote, falei, como você quer cortar o seu cabelo? Ele levantou do caixote e falou, faz um corte legal, hein? Não vai estragar o meu cabelo. Eu falei, mais estragado impossível. Jogava água, a água voltava em mim. Enfiava a tesoura não cortava. 3 horas para cortar aquele cabelo. Quando eu comecei a cortar, pulava uma farinha de mandioca da cabeça dele. E aquela farinha pulando, eu cortando aquela farinha pra estar me coçando, e eu me coçando a farinha pulando. Quando ficou curtinho, chamei as enfermeiras. As enfermeiras, corta mais, começou a vazar sangue na tesoura. Corta mais, começou a vazar sangue com pus. Ela falou, sai! Pegaram uma agulha e arrancaram aqueles bichos brancos que mordem e entram na carne. Arrancou o primeiro bicho, arrancou o segundo. Quando arrancou o terceiro, o bicho saiu pela metade. Eu já estava quase desmaiando. Corri do lado, virei para a parede e falei, Jesus, agora que eu te aceitei, eu vou morrer com esses bichos. Jesus falou, filho meu, quem cuida de ti sou eu. Continuei orando, me coçando. Quando deu meia hora, a enfermeira, Rony, vem aqui. Eu falei, não quero ver a cabeça daquele homem, eu não quero. Ela falou, não é isso, tem um problema sério. Eu falei, o quê? Sabe aquela farinha que pulava da cabeça dele? É tudo filhote. Eu falei, meu Deus do céu. Me jogaram dentro de uma perua, arrancaram a minha roupa para colocar fogo, me deram uma roupa de morador de rua, uma calça com a barra vinha no joelho, uma camiseta tudo metralhada, furada. Lá estava eu 4 horas da manhã no centro de São Paulo, vestido de mendigo descalço. E quando eu fico nervoso, me dá fome. Eu falei, sopa no copão eu não tomo. Sopa no copão eu não tomo. Jesus, é melhor eu orar. Fechei meu olho e falei, Jesus, eu amo todos esses pobres, todos eles moram no meu coração. Mas eu quero ir embora para minha casa agora. O Espírito Santo falou, mentiroso, nem sopa no copão tu quis tomar. Eu falei, então como um pão. Peguei um pão, 4h30 da manhã, descalço, não sei se estava comendo aquele pão, de olho fechado. Quando eu abro o olho, lá longe, vem 2 moradoras de rua. Pior, o cheiro e o cabelo. Já fechei o olho. Quando as duas passam perto de mim, uma fala assim para a outra, hã? Eu acho que esse mendigo é novo na rua. Aí eu dei até um passo. Ela veio e falou, você é novo na rua? Eu falei, o que eu ia falar para ela? Não, amada, eu tô fazendo compras hoje. Ela voltou na amiga dela e falou, eu acho que esse mendigo é novo na rua. Por que você não namora ele? Eu falei, o quê? Jesus me liberou 6h30 da manhã. Cheguei na minha casa, tomei um banho de 2 horas, contei pra minha mãe, mas não acreditou em nada. 1 semana depois eu arranquei o último bicho que estava em mim.
Um mês depois, Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, Fafá de Belém, Sueto, Claudinho Bochecha, Latino, Amado Batista, Jean Giovanni, Christian Ralph, todos esses artistas que vocês conhecem, me chamou para fazer cabelo e maquiagem. Lá fui eu alinhado, perfumado, com chofer, 4 segurança. Cheguei no espaço gigantesco, era o Ibirapuera. Tava no camarim com todos os artistas, só via Zezé falando, Luciano, Leandro, só falando de dinheiro, de coisa. Eu saí do lado e falei, Jesus, que mistério é esse? Um mês atrás você me leva com aqueles moradores de rua quase que eu morro. Um mês depois com esses artistas? Deus falou, não tem mistério nenhum. Sabe a diferença desses artistas para esses moradores de rua? Nenhuma. Eles estão mortos, eles não têm vida, mas eu, teu Deus, te escolhi desde o ventre da tua mãe, te chamei pelo nome, te pus em pé e enviei até eles para dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Leandro, antes de morrer, aceitou o Senhor Jesus. Mussum dos Trapalhões aceitou o Senhor Jesus. Rony Cossega aceitou o Senhor Jesus. Hebe Camargo, um mês antes de morrer, aceitou o Senhor Jesus. Eu estive na casa do Ronaldo Esper, alguns anos atrás, que ele estava com depressão e ia pular do prédio. Passei o dia com ele, hoje está frequentando uma igreja evangélica. Estive na casa da mãe do Ratinho, orando pela mãe do Ratinho. Estive no programa do Ratinho, orando pelo Ratinho. Estive no Raul Gil, quando o Robson Monteiro ficou na fama, eu fui lá entregar para ele, dizendo para ele, você vai passar por um processo grande, porque Deus não te deu o dom de cantar pro mundo, mas para Deus. E hoje, há pouco tempo, ele foi na minha igreja contando o processo que ele passou. Entrei nos camarins, fui no Super Pop orar pela Luciana Gimenez. Fui orar, estive há pouco tempo, orei pelo Bate, orei pelo Cabrini. E agora, há 15 dias, estive com Nicolas, deputado federal, orando por ele também. Então hoje Deus me tirou das trevas para a luz, mas tem me levado naquele lugar para falar de Jesus. E é isso que eu faço hoje. Não importa onde e nem para quem. Comecei a namorar minha esposa com 19 anos. Ela já era... Comecei a namorar ela porque nesse show que eu fui fazer na cidade dela, eu fui contratado para dançar com as velhas da cidade. E aí, naquela noite, 2 horas da manhã, eu vi uma moça bonita, parada. Falei, ela não dança? Falei pra dona do hotel. Ela falou, ela não gosta de dança. Ela tá aqui por um processo. Eu lembro que eu tirei a minha maquiagem, troquei de roupa e fui falar com ela. Você não dança? Ela falou, eu detesto dança. Aí ficamos batendo papo até 2 da manhã. Ela falou, preciso ir embora, que eu tenho filhos. Eu falei, tem filhos? Mas quantos anos você tem? Ela falou, quantos anos você acha que eu tenho? Eu falei, uns 25. Ela falou, não, eu tenho 33 anos, sou mãe de 3 filhos e já sou vó. E aí... Ela falou, e eu falei, você veio aqui? Ela falou, eu vim porque eu peguei meu marido na cama com a minha melhor amiga. Eu falei para ela, não se preocupa, eu também. A minha noiva estava grávida de 6 meses e quando eu fui casar com ela, ela falou que o filho não era meu, era do meu amigo. Então nós estamos empatados. Voltei na cidade fazer carnaval, me encontrei com ela, voltei. Eu estava na casa de um artista, o pai do artista morava nessa cidade, chegou, me entregou uma carta, falou, tem uma carta de uma fã. Falei, joga fora que eu não quero carta de fã. Ela falou, mas essa aqui é a Lurdinha. Me deu a carta. Voltei na cidade fazer show de carnaval e me encontrei com ela. Começando a namorar 1 ano escondido, um tio da cidade de Socorro descobriu. Fez eu contar para meus pais em 24 horas. Quando eu fui contar para minha mãe, ela era prima do meu pai e a mãe dela era amiga da minha mãe de solteira. Namoramos 5 anos, se separamos porque os pais dela queriam que ela casasse com um fazendeiro e não com um bailarino, não com alguém do meio artístico da prostituição. E minha mãe amou, porque minha mãe dizia que eu tinha que namorar moças mais novas, não moças mais velhas. Ficamos 1 ano separado. Eu passei a namorar uma outra jovem, falei pra ela, vou namorar você, porque eu sei que você gosta de mim, mas eu sou apaixonado pela Lurdinha. 1 ano depois ela me liga dizendo, eu descobri que o fazendeiro tem pacto com o diabo. Me ajuda a sair dessa. Fui pra cidade, me encontrei com ela escondido, falei pra ela, você tem 24 horas pra dizer que quer casar comigo. Ela falou, eu caso. Namoramos mais 5 anos, porque o ex-marido dela não assinava. Eu casei, eu já tinha 30 anos, ela já tinha 44 anos. Hoje ela tem 66 anos e eu tenho 54 anos. Hoje ela é mãe de 3 filhos, Jefferson, Josmar e Alex, vó de 7 netos e bisavó de 2 bisnetas. Eu não tenho filhos, porque eu pedi para Deus uma esposa que não me desse filhos. Guardei o banco de uma igreja durante 2 anos e falava para Zé Manducó que eu estava esperando uma convidada. E ali fui guardando, não conhecia ela, e um diácono que não gostava de mim, Jaconias, um dia muito bravo, me chamou, Rony, vem aqui, a igreja é lotada, mulher grávida, você fica ocupando esse banco, a partir de hoje você não ocupa mais esse banco. Aí eu falei, o que eu vou falar para ele? Aí Deus falou, fala. Eu falei,
O que diz a Bíblia? Que se eu tiver fé do tamanho de um grão de uma mostarda e dizer para lá, ele vai? Então eu digo para o irmão, por aquela porta vai entrar minha esposa lavada e remida pelo sangue de Jesus. A minha esposa vai cantar no ciclo de oração, vai cantar no coral, vai ser pregadora do evangelho pelo mundo todo. A minha Rebeca vai entrar por aquela porta e vai sentar do lado do Rebeco, que sou eu. Ele olhou bravo e falou, não é Rebeco, é Isaac. E aí fazem 27 anos que eu tô com a pastora Lourdinha, uma mulher de Deus, nunca brigamos, né? Ela me aceitou do jeito que eu era, né? E hoje, ontem ela dirigiu o culto, porque eu fui pregar fora. Quando eu viajo, a igreja aumenta de membros, porque eles falam que ela é o mel e eu sou a pimenta, né? E assim, hoje ela é uma pessoa que Deus colocou mesmo do meu lado, né? Eu vejo, e ela suportou tudo, porque as pessoas perguntavam como que é casar com ex-viado, como é casar com ex-homossexual. E ela sempre naquela linha dela, muito educada, né? E hoje, para a glória de Deus, eu tenho um livro escrito, né? Chama Resgatados pela Fé, pela editora Biografia. Vamos escrever agora um próximo livro, não é por essa editora, eu vou até deixar em aberto, se alguma editora quiser, né? Escrever minha história. E a minha intenção não é ganhar dinheiro, né? Contar minha história, eu quero que esse livro venha a ser escrito Eu Posso, porque eu comecei com essa brincadeira no Face, eu posso, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu quero escrever nesse livro Eu Posso, Verdades e Milagres, ou Milagres e Verdades, de todas as experiências que eu já passei e que eu ainda tenho passado com Deus, nos países que eu tenho entrado, que eu fui para Turquia, Jerusalém, Paris, Alemanha, Inglaterra, Equador, Ilha de Galápagos, por todos os lugares que eu tenho ido, sem dinheiro, mas ontem ligaram para mim da Califórnia, que fizeram uma vaquinha na Califórnia para eu ir para Califórnia pregar, a terceira vez que eu estou indo para Califórnia, né, que é o pastor Mateus, a pastora Esther, a Stephanie, né, a Pop, que é uma grande empresária, e eu estou indo de novo. Então, hoje, quem me envia, eu não gastei R$1 no Japão, R$1, porque a Vivi, lá no Japão com o papai Nishide, e o Kaito me bancaram 44 dias. Só de gasolina e pedágio foi mais de R$5.000. Fui abençoado, fui com uma mala, voltei com 10 malas de roupa de presente. Só de relógio eu ganhei 30. Só que eu não uso relógio, né? Ganhei 30, vendi para as missões da vida. E assim, hoje eu vejo como Deus me leva nos países e me traz abençoadíssimo. Abençoado. Agora eu vou para Luxemburgo, em novembro. Vou fazer a parte da Europa, né? E assim, hoje eu não tenho, nada me prende mais. Como cabeleireiro, eu tenho 2 linhas da minha marca, lançada por 2 empresas, que me viram na televisão e lançou, né? Eu estava num canal de televisão da Nani Venâncio, TV Rede Brasil, fazendo um corte de Milão, porque eu fiz curso em Milão, na Itália, e fiz curso no Japão, e dei curso no Japão. E tem essa linha chamada Eu Posso, e a outra linha Oliver Hair, que é de oliveira, vende que nem água. Não consigo colocar no site para as pessoas comprarem, porque eu vou nas igrejas, o povo compra tudo. Ontem eu vendi muito, né? Mas é uma linha maravilhosa, que eu já trabalhei há 20 anos. E agora tem outra empresa que quer lançar uma linha minha masculina, né? Mas hoje eu estou no foco do livro. Por quê? Esse livro Resgatados pela Fé foi muito vendido, né? E assim, hoje, para a glória de Deus, na minha igreja tem os pastores que eu amo, que me ajudam, pastor André, né? Que é junto com a missionária Adriana, que está aqui comigo, que é a secretária da igreja. Tem o pastor Paulo e a pastora Eunice. Tem o pastor Ricardo, que eu tirei da prostituição, pus ele para morar na igreja. Ele era casado 5 anos com um homem. Ele me seguia também para ver meus testemunhos. Catei ele, tirei ele da favela, pus ele para trabalhar no meu salão, pus ele para trabalhar na igreja. Tratei dele. Hoje ele é casado com uma enfermeira, tem um filho, né? E hoje ele é regente do ciclo de oração da minha igreja. Hoje ele canta no louvor, casado com a missionária Andréia. Tem um filhinho maravilhoso, chama Pietro, recuperado totalmente da prostituição. Totalmente. Tem o pastor Tim, pastor Eloy, pastora Gi. Então, hoje eu tenho um grupo que me ajuda muito dentro da igreja a resgatar. Por quê? Eu não vou parar. O meu chamado é id. Ou meu chamado é ir. Eu quero ir.
Eu não paro. Você falasse pra mim, eu tenho 10 podcasts pra gravar, nós gravamos os 10 hoje, não tem problema. Uhum. Eu quero falar de Jesus. Eu quero anunciar o que Jesus tem feito. Mas na retaguarda tem eles que cuidam e que desempenham muito bem. Até porque ninguém é substituível. Eu não tô, Deus levanta outro, né? E hoje estou aqui no seu podcast que estou amando, né? E dizer pro povo do Japão, né? Compartilhe, assistam. Todos que estão me assistindo, o pessoal de Santos. Hoje eu moro uns 4 dias em Santos, ali no Canal 4, eu moro ali. E vou começar a fazer um culto agora no Alphaville. Olha. Cada 15 dias vai ter um culto no Alphaville, junto com o pastor Osiel, né? Os empresários querem, vamos começar um culto ali, né? E eu gosto de ajudar muitos pastores, né? Hoje eu prego, claro que eu não vou assim vestido na igreja, né? Com certeza, né? Eu vou com minhas roupas normais, mas hoje eu dou meu testemunho, né? Hoje eu prego em várias igrejas, que nem que sexta-feira eu prego em Jundiaí, na Baixada da Lagoinha, segunda eu prego em Campinas, eu vou pro Espírito Santo. Agora começou, depois que eu gravei a Karina Bach, gravei a Karina Bach, né, no podcast dela, já tá com quase 500 mil de visualizações. Eu gravei o Chronicast, que é da Baixada da Lagoinha. Depois eu gravei mais um que a Adriana falou pra você. Hoje eu tô gravando vocês. Já tem outro podcast que tá querendo. Então, cada podcast que eu vou, a movimentação nas minhas redes sociais, né? Ganhei quase 30 mil seguidores, né? Tanto no TikTok. TikTok cada dia aumenta mais o meu TikTok, né? E assim, hoje nós vamos lançar, já tá tudo pronto, nosso podcast Eu Posso, né? Vamos começar a gravar as pessoas, né? Porque eu quero ter esse podcast onde vai falar de beleza, de comida, de moda. Essa vai ser minha área, debates bíblicos com a minha esposa. Porque eu sou dirigido pelo Espírito Santo. Eu sei que Deus tem coisas grandes, né? Desde a hora que eu entrei aqui, Deus falava pra mim falar pra você. Você mora em apartamento? Não. É seu? Não. Desde a hora que eu entrei aqui, eu vi uma chave e vi uma escritura. E Deus falava assim pra mim, fale para ele que eu vou tirar ele desse apartamento que ele está morando. Fala para ele que eu estou preparando uma escritura. E eu vou dar essa escritura, você vai pagar. O apartamento vai ser maior do que você possa imaginar. Porque até onde você mora não é grande, é pequeno. E Deus fala assim, fala para ele que eu tenho um projeto com ele. Eu tenho um projeto na casa dele. E é presente meu este apartamento. Desde a hora que eu entrei nesse podcast, o Senhor fala assim, ainda não chegou um tempo de exaltação. Vai chegar, porque você foi chamado para ser pastor. E você, não, vai ser pastor. Porque Deus chamou para ser pastor. E eu via como se você morasse num apartamento que ele não fosse seu. E Deus falando, é presente meu esse apartamento. É presente meu. É presente meu. Você já saiu fora do país? Já. Para onde? Madrid, Estados Unidos. Estados Unidos. Fora, só nessa parte dos Estados Unidos. Esses dois. Então se prepara. Você vai para a parte da Europa. Deus tem algo com você ali, ó. Entre Portugal, Alemanha, Inglaterra e Paris. Deus vai te levar, porque Deus quer te presentear. Porque desde a hora que eu entrei aqui, o Senhor falou assim, até esse podcast vai mudar. Eu tenho um projeto desse podcast. Eu vejo outro design, totalmente, não vejo essa mesa, não vejo essa televisão, não vejo nada. Eu vejo uma outra coisa. E algo que Deus vai soprar. Deus vai soprar. Vai soprar. Porque Deus fala assim, fale para o meu filho que eu não sou homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Meus braços não estão encolhidos, nem meus ouvidos estão agravados. Falar para ele que eu vejo, eu ouço e eu faço. E que eu vou fazer algo na vida dele muito grande. 2025. Os próximos 7 anos da sua vida serão anos de fartura, anos de prosperidade, financeiramente, profissionalmente. Porque parece que o inimigo tem momentos que amarra alguma coisa, não deixa andar. É como você começa a subir a escada rolante, daqui a pouco você para na escada rolante. Você fala, agora vai. Daqui a pouco para. Agora vai. O Senhor diz, não, vai ser uma coisa contínua. Vai subir, vai subir. E lá na frente, Deus vai te presentear. Eu vejo você fazendo uma matéria. Eu vejo como se você tivesse com um equipamento mesmo de câmera dentro de Israel. Vocês vão, né? Dentro de Israel.
mas eu vejo você com uma câmera, ali nas vias dolorosas, né? Ali no Muro das Lamentações. Eu vejo uma matéria feita por você. Então Deus fala assim, fala para ele que ele foi escolhido como José. Um jovem escolhido. José, as maiores lutas de José foi no meio dos irmãos, né? As maiores lutas de José foi na casa de Potifar, foi na prisão, mas um dia ele foi lembrado por Deus e ele foi governador. As maiores lutas de Davi foi com Saul, mas um dia ele sentou na cadeira. Então o Senhor fala assim, fala para ele que todo o processo lá de trás, ele está no meio do caminho, mas agora vai chegar o tempo de Deus te exaltar. Amém. E receba! Ô, glória! Eu recebo, ô glória! Eita, Deus lindo! E assim nós estamos encerrando esse Espiritualmente Podcast, com o apresentador aqui se recompondo depois dessa profecia sobre a minha vida, e a minha esposa deve estar muito feliz acerca desse apartamento. É isso, pessoal. Nós tivemos aqui a presença Ô, glória! do pastor querido Rony, e que Deus continue te abençoando grandemente. Eu creio que Deus, ele faz tudo que ele faz da forma como ele faz, e como você mesmo falou aqui, às vezes a gente não entende. Sim. Mas lá na frente a gente vai entender, e talvez tem pessoas que estão aqui, que estão passando por uma fase difícil, um momento difícil, momentos dolorosos, né? Eu sei que diante de tudo aquilo que acontece na vida da gente, muitas vezes a gente fica buscando explicações, a gente não tem respostas, e eu creio que Deus, ele nunca deixa um justo desamparado. Então, ele não desamparou ninguém, ele nunca deixou ninguém que confiou nele. Então, confie no Senhor. Eu acho que a história do pastor Rony é uma história inspiradora para que todos nós possamos saber que existe um Deus Sim. que nos honra, um Deus que faz milagres, e ele é um milagre. E eu creio que na vida dele há uma unção especial para que ele possa alcançar pessoas de um modo diferente de mim e de todos os outros, porque Deus tem algo único para cada um de nós, Deus tem algo único para você. Pastor, antes da gente encerrar, o que o senhor gostaria de deixar de recado para o pessoal lá naquela sim. câmera? Eu quero falar para todos vocês que estão assistindo que, como ele disse aqui, você já viu algum justo mendigar o pão? Não. Se Deus cuida dos pássaros, não vai cuidar de você? Eu não sei qual é o processo que você está passando no dia de hoje. Talvez possa ser numa enfermidade, no seu casamento, nas finanças, talvez com dívidas, mas o Senhor manda te falar. Eu sou o Deus do impossível. Haveria alguma coisa impossível para mim? Operando eu, quem impedirá? Realizando eu, quem impedirá? Fazendo eu, quem impedirá? Não. Então eu vou falar algo de Deus para a sua vida. Alegra teu coração, porque enquanto você está aí sentado assistindo esse podcast, Deus está trabalhando dentro da tua casa. Deus manda te falar. Talvez você está com algum filho na prostituição, no homossexualismo, alguma filha na prostituição, ou nas drogas, ou no vício. Deus manda te falar, eu vou resgatar a tua casa, porque você e a sua casa vão me servir. Alegra teu coração, porque o doutor Jesus cura câncer. O doutor Jesus entra, ele levanta paralítico, ele faz cego enxergar, faz surdo ouvir. Ele ressuscitou Lázaro. Então, o advogado também está aqui. Ele toma as tuas causas na justiça. Talvez você está com alguma coisa presa na justiça. Deus manda falar. Eu vou liberar. Eu vou liberar documentos. Eu vou liberar processos. Eu vou liberar aposentadorias. Eu vou liberar. E como juiz, quem dá a última palavra é Ele. Ele é o dono, ele está com o martelo nas mãos. Ah, mas ei, acalma o teu coração, aquiete a tua alma, porque ainda por esses tempos o Senhor vai bater na tua porta e vai te entregar a vitória. É isso que eu quero dizer para vocês, todos que estão me assistindo. Me segue nas minhas redes sociais, né? Acho que depois você vai colocar aí. Pode falar. A minha secretária, Adriana, qual é aí? É PR
Rony com Y Oliveira. Me seguem lá. O TikTok também estou lá. Pastor Rony Resgatados pela Fé. E assistam esse podcast, não só esse, como o da Karina, como todos que vão vir. Compartilhe, curte. Ei, deixa Deus fazer, porque águas movimentadas tem milagre. E Deus não tem nada com águas paradas. Movimente as águas. Um beijo, Pastor Rony. Eu posso. Muito bem, meus amigos. Nós vamos ficando por aqui. Lembra de, se você ainda não está inscrito aqui nesse canal, aperta esse botãozinho vermelho aí embaixo e se inscreva nesse canal. Do ladinho vai aparecer um sininho. Clica nesse sininho para você ser notificado para todo novo episódio que for ao ar. Aqui na descrição tem todas as informações importantes que você precisa e a gente se vê no próximo episódio. Lembra de, se você ainda não estiver lá dentro da nossa comunidade, você também tem o link aqui na descrição para entrar na nossa comunidade, para ter todas as informações em primeira mão na comunidade espiritualmente. A gente se vê no próximo episódio. Lembra que nós estamos com o quadro, que é o novo quadro Espiritualmente Debates, também acontecendo, para que você possa ter mais conteúdo de profundidade no estudo bíblico, conteúdo teológico que vai fazer muito sentido para você crescer espiritualmente. Até o próximo episódio. Um beijo no coração. Obrigado, Pastor Rony. Obrigado, Glória! Igor. Deus abençoe. Tchau!